Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde aqui conosco, né? No perfil. Deixa eu só colocar aqui o meu comentário de hoje e hoje nós vamos falar sobre conexão com a mente e o coração. Nessa fasezinha de criando uma nova realidade. Eu me apresento para vocês, eu sou terapeuta espiritual, sou terapeuta energética e praticante aí da energia do desabuse-se, tá? Trabalho com os 4 anjos da criação e vamos hoje trazer bastante informação para a gente saber o que é que a gente deve fazer, como criar uma nova realidade, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas enquanto eu me apresento. Eu sou a Dona Dá. Por que eu sou a Dona Dá? Eu produzo conteúdos diários há mais de 2 anos. Atualmente estou produzindo apenas nas quartas e nas sextas-feiras, trazendo aqui conteúdos relevantes para a gente poder estar se desenvolvendo. Tá? Então eu me aporto trazendo conhecimentos para a gente desenvolver o nosso físico, o nosso espiritual e o nosso mental. Cuidar aí das nossas emoções. Então, tanto com conteúdos de terapias, como também de filosofia, onde a gente vai aprender cada vez mais a estar se libertando das falsas crenças, né? Das crenças que nos limitam, tá aprendendo a estar libertando a nossa essência, a nossa força pessoal, a nossa força individual que cada um tem, porque o Senhor já nos mandou aqui cheios de força e a gente, em algum momento, a gente se perdeu, se desconectou. Só mais um instante, por favor, não estou vendo se você está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui fazendo a minha partilha e peço para você fazer a mesma coisa. Se você não quiser fazer um compartilhamento aí com seus amigos, você pode pelo menos estar colocando o seu dedinho aí nas reações, né não, Janinha? Seja bem-vinda, Estela, seja bem-vinda, Joana, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas, porque eu já estava aqui fazendo o compartilhamento. E conto aí com a Joana colocando, né, sempre esses dedinhos aí nos emojis, nas emoções, isso faz com que você me ajude a estar trazendo pessoas. Seja bem-vinda, viu, Bel? Bebel, seja muito bem-vinda. Hoje eu, né, criadora, opa, tô aqui, seja bem-vinda, viu? Eu hoje criadora já das minhas hashtags, amo criar as minhas hashtags e uma delas é a Dona Dá, né? Traduzi ela também trazendo terapeuta Dona Dá. Hoje eu sou Maria Viana, sim, vou continuar sendo, mas eu sou a terapeuta Dona Dá, tá? Me chamo Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e resolvi fazer a contribuição com o universo, contribuir com o mundo, trazendo sempre para vocês, à medida do que eu aprendo, à medida do que eu me desenvolvo, eu também compartilho. Compartilho sempre com aqueles que queiram receber, aqueles que estejam buscando alguma coisa, né? Aqueles que queiram, aqueles que não querem, não tem problema nenhum. Né? A gente está sempre aqui contribuindo com aquilo que nos serve. Aqueles que estão buscando crescer, evoluir, expandir, porque todos nós viemos aqui para crescer, a gente veio aqui para evoluir e principalmente ser feliz fazendo outras pessoas felizes. Luíse, seja bem-vinda, Luíse. Seja muito bem-vinda, viu? Então, a contribuição de hoje que eu estou trazendo para vocês continua nessa pegada da gente estar criando uma nova realidade, tá? Criando uma nova realidade com a experiência que a gente vive. Então, essa experiência, ela sendo boa ou sendo ruim, sendo melhor ou sendo pior, depende sempre da gente, porque cada um tem as experiências que cria, cada um pode evoluir, pode aprender naquela condição que está. Seja bem-vinda, Arenice, saudade de você, viu, moça? A gente pode estar sempre evoluindo com as coisas que nos acontecem, ou a gente pode ficar ali também presa naquilo que nos aconteceu, tá? Então, essa condição, isso não é a vida é você, o que está dentro de você, o que está nesse corpo que você conhece, aí tem uma vida, não é a vida, não é o corpo quem tem a vida tem esse corpo, e essa vida quer sempre sair, né? Quer sempre vir aqui viver, quer sempre evoluir, quer sempre crescer, quer sempre entregar o que trouxe pra gente poder, você desfrutar daquilo que você está fazendo, você faz as coisas para você e para os outros, e eu também posso ser uma dessas pessoas que vou desfrutar daquilo que a sua vida veio fazer aqui no mundo, para melhorar esse mundo para mim. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos, tá? Então, tudo para você ter uma vida, uma realidade boa, ou sair da realidade que não está sendo agradável para você, tudo começa aqui no nosso cabeção, tudo começa no mundo mental, tudo começa onde estão os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por isso que a gente está hoje querendo fazer essa conexão com a mente e com o coração. Se você não andar com os seus dois, né, que é a tua vida,
emocional, a tua vida mental e a tua vida espiritual em conexão, você vai ter ali grandes problemas. Por quê? Porque tudo o que o corpo faz, ele obedece à tua alma, tá? Ele obedece ao que o teu pensamento e as tuas emoções entregam para ele. Ele está ali apenas para comandar. A gente tem ali alguns mestres que dizem assim, eu quero matar, quando a ciência ou alguns vêm e dizem assim, né? O cérebro, né, criou, o cérebro cria, o cérebro não cria, o cérebro o cérebro criou uma inteligência, fez isso, fez aquilo, não. A inteligência, o teu ser, a tua essência, a tua vida criou um cérebro para poder se expressar através dele. Então ele é um pouquinho daquilo do que realmente é. O que realmente você é. A tua essência, ela se espelha, ela consegue se expressar, ela consegue mostrar o que ela quer, o que ela está sentindo, o que ela quer fazer através do cérebro que vai fazer esses comandos, né? Os teus neurônios vão ter ali sinapses que você pensou, até você agir, a emoção já aconteceu e o teu corpo entra em ação, tá? Mas eu não quero ficar mastigando muito isso não, porque isso é muito chato de aprender. Você só precisa entender que você precisa estar pensando e sentindo a mesma coisa para poder você ter uma ação boa ou ruim. Porque muitas vezes você não consegue dominar a tua emoção e você tem ali uma ação que depois você vem a se arrepender, você vem a pedir desculpa, você vem a pedir perdão. E aí eu quero ver coração subir, quero ver quem é que ainda tá aí. Vamos compartilhar de novo? Porque esse negócio, gente, de estar fazendo live é bom, mas é ruim, tá? Esse negócio de estar fazendo live apenas duas vezes na semana, parece que o pessoal não consegue mais chegar aqui no horário. Eu sabia que tinha esse risco, né? E fazer o quê, né? Consegui mandar para algumas pessoas aqui. Gratidão por aqueles que já estão aí, né? Pensar e vibrar através do coração. Mente e coração. Muito bem, é assim mesmo, ó. Mente e coração e o que a Arenice colocou ali. Pensar e vibrar através do coração. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Então, quando você vibra, você atrai bom ou ruim. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado com o que pensa. E aí a gente cria, eu já fiz live sobre isso, onde a gente cria a nossa realidade com o que a gente pensa. Então, por que a gente não cria a realidade que a gente quer? Porque a gente não pensa. A gente tem a atividade de pensar, mas a gente não bota foco, a gente não se liga no que está pensando para poder estar criando o que quer, tá? Então, quando eu penso e esse pensamento é verdadeiro para mim, o meu coração aceita, então realmente vai entrar ali em conexão. Quando não tem essa conexão, um em conflito com o outro termina se atrapalhando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como tudo isso começa na programação que a gente roda no piloto automático, e esse piloto automático, muitas vezes, ele ainda começa a ser formado ainda na vida ultrauterina. Você ainda está no útero da tua mãe e ali mesmo você já consegue escutar muitas coisas. Ali você já consegue, não é você que quer, não é a tua razão quem está guardando. São as tuas emoções, é o que você está sentindo que está sendo guardado no teu subconsciente. Tudo aquilo que você está escutando, se você é bem-vindo, se vai ser mais um prato, se vai ser mais trabalho, se agora não tem como alimentar mais uma criança, que o momento está difícil, para que tanto filho, se hoje criar filho hoje é muito difícil, tá? Então tudo isso a criança vai registrando e aí, como se não bastasse, depois que ela chega na infância, ela vai vendo, o ambiente dela, o que ela está reproduzindo para guardar. Ainda que ela não saiba o que está guardando, a cabecinha da criança, como se não bastasse, ela também é aberta em 3 partes. Ali é que penetra mesmo com facilidade. Tudo chega, não tem filtro. Então, se ela vê os pais brigando, se ela vê os pais contando as moedinhas, se elas vê a dificuldade, ela está sentindo tudo aquilo e está guardando. Então, quando a gente roda esse piloto automático aqui, a gente já está criando as programações limitantes que a mente cria, o coração sentiu aquilo e guardou, e na hora que você precisa dar longos passos, né? Largos passos, você precisa fazer aquilo, você precisa avançar, você não sabe de onde vem o teu medo, você não sabe por que a coisa não deu certo, você não sabe por que é que você mesmo se auto-sabota, porque você está acostumado a rodar esse programa aqui no piloto automático, um programa limitante. E começou muito lá atrás, quando a tua capacidade
que você quisesse ou que você não quisesse, a tua capacidade do subconsciente é de armazenar, é de memorizar, é de guardar, para quando você precisar de informações, o teu cérebro que foi criado pela inteligência, seja bem-vinda, Cris, o teu cérebro que foi criado pela inteligência, ele não precise fazer mais força, ele já tem uma resposta automática para lhe dar. Ele criou um caminho neural, viciou naquele caminho neural. Toda vez que você acionar alguma coisa que pareça com aquilo, ele já tem uma resposta pronta e pré-programada para você. Então, mesmo que você não queira, as coisas são armazenadas na nossa cabeça aleatoriamente. Então, você armazena as coisas no teu subconsciente só de você ver, e você nem quis guardar, ou só de você ter sentido algo e você nem lembra mais que sentiu, só que aquilo foi guardado, tá? Independente da vontade, se você tinha de querer guardar ou não. 10% só daquilo que a gente usa, dos conhecimentos que a gente tem, é 10% disso que a gente usa. 95% do que a gente usa, de como a gente age, de como a gente reage, vem de coisas que você não sabe nem que estão guardadas ali. Então, são os teus pensamentos e os teus sentimentos quem fazem você entrar em ação. Se você não tiver com cuidado, seja bem-vindo, garoto prodígio, seja bem-vindo, Alisson. Então, se você não tiver com cuidado no que você pensa, não tiver com o pensamento cuidadoso. Por que você tem que ter um pensamento cuidadoso? Porque se você não tiver com foco, com atenção naquele pensamento, vão vir pelo menos as respostas para você ir cuidar, para você ir fazer 10 respostas que você não queria. São respostas automáticas que já estão guardadas ali, tá? A gente pega essa nossa energia do pensamento e a gente traduz o que o pensamento acabou de passar ali na mente. Você traduz isso em palavras. Essas palavras alimentam mais ainda a tua emoção. E essa emoção alimenta de novo, né? Fica essa retroalimentação. O pensamento alimenta o sentimento, a emoção, que alimenta de novo o pensamento. E aqui você já cria toda a possibilidade de você agir ou de você reagir, principalmente reagir. Por isso que a gente tem aquelas máximas de dizer que toda vez que você toma uma decisão em cima da emoção, você vai se arrepender, porque não foi você quem agiu. Quem agiu foi exatamente os dois, né? O pensamento e o sentimento, maior ainda o sentimento que fez você ter ali essa reação, que pode lhe trazer boas ou más experiências, né? E essas experiências é quem vai fazer você cada vez mais criar um programa no automático. Ninguém sai do piloto automático, gente. Todo mundo tem 95% guardado ali, que é o que ele quer, o que ele não quer. A única coisa que você pode fazer e fazer muito bem feito é, com o cuidado nos seus pensamentos, cada vez mais você ir trocando a programação mental que você tem. Então, você troca essa programação mental que está lá errada, que está te limitando, que está cheia de coisas que não está deixando você avançar, por uma programação mental. Você troca toda crença, seja ela limitante ou possibilitadora, ela vai continuar sendo crença. E até onde a crença chega é o teu limite. Então, ela continua sendo uma crença que te limita. Mas já que precisa ter alguma coisa, você coloca pelo menos as possibilitadoras, aquelas que fazem você avançar. Então, você tem que trocar a programação mental. Independente se ela foi criada por você, guardada por você, ou se foi colocada ali antes de você saber, antes de você escolher, já estão guardadas, tá? Porque essas experiências que você tem, com aquilo que você principalmente age, que foi com quem ganhou nesse momento, foi a tua emoção, quem ganhou foi o teu coração. Então, essas experiências, elas é quem vão garantir se a gente aprendeu alguma coisa nesse momento que a gente está vivendo. A vida foi feita para viver e evoluir. Se você aprendeu, se você evoluiu, ou se você não fez nada. A gente precisa pegar toda essa energia e estar sempre o quê? Presente no momento presente. Então, você pega a tua energia e, ao invés de você se perder nos pensamentos e nas emoções, você coloca foco no que está acontecendo, para onde você quer direcionar, que tipo de pensamento você quer ter para poder sentir. Não é fazer de conta que você está sentindo. É que se o pensamento for o que você realmente limpou, quis, escolheu, é um pensamento que você escolhe pensar ele, então você também vai dominar a emoção que aquele pensamento vai ter. Tá sendo claro, gente, para vocês? Ou mais uma vez está parecendo assim muito com cara de aula? Como é que vocês estão conseguindo acompanhar?
Eu estou dizendo tudo isso só para poder você entender que quem cria essas programações mentais limitantes que mais arrebentam conosco somos nós mesmos. E por que é que a gente depois tem que ir para a terapia? Para poder se libertar daquilo que está lá no fundo, está guardado demais. Você só arranha, você só no teu consciente, só com o teu racional, você arranha e aí você não consegue depois se desvencilhar dessas situações. Você já imaginou as situações idênticas que acontecem para 3, 4, 5 pessoas? É a mesma situação, só que cada uma dessas pessoas, elas têm uma experiência diferente com aquilo. O problema, o negócio, a festa, seja o que for, foi no mesmo lugar, do mesmo jeito para todos. Só que cada um teve uma percepção. O que é que levou ele a ter aquela percepção? A realidade dele, que ele já vive, os paradigmas que ele já tem, o óculo que ele enxerga cada coisa que está acontecendo. Então, cada um tem ali a sua própria experiência. Alguns vão achar que aquilo foi traumatizante, outros vão achar que aquilo é normal acontecer, só que para cada um, uns vai parecer até que é impossível ultrapassar aquilo. Tá? Então, os desafios, as dores, as coisas que vão acontecendo, os obstáculos que chegam na nossa vida, eles chegam sempre. É uma dádiva mesmo da vida para fazer você aprender, se fortalecer, crescer, evoluir, para poder você passar de nível. É como um joguinho, se você não conseguiu passar aquilo, né? Se você não consegue, com aquilo que aconteceu, você vê ali onde está o teu presente, né? Beber água, gratidão, Ari. Ó. Se você não consegue em tudo aquilo que chegou, você não consegue cavucar para encontrar, ainda hoje eu falava isso, né, Joaninha? Você tem que encontrar em cada situação, você olhar qual o presente que tem ali. O que é que essa situação trouxe para que eu olhe? O que é que precisou acontecer isso para eu poder entender tal coisa? Seja bem-vindo, viu? Então, você tem que estar sempre ligado para ver onde é que você está expandindo a tua consciência. Expansão de consciência é você deixar de enxergar de um jeito para você aumentar a tua visão. Para você, com os seus olhos, aumentar a sua visão. Não é você, de novo, continuar vivendo com a consciência dos outros, não. Sempre tem um presente, né, Joana? Você tem que ver o que é que você quase perdeu, o que é que se tivesse perdido teria sido ruim, o que é que essa situação mostrou que não pode ser mais daquele jeito, a partir de agora eu vou ter tal cuidado. Então sempre tem. Se você não aproveitar para avançar de nível, para aprender, criar nessa oportunidade desse problema que para uns pode ter sido muito difícil, se você não criar isso aqui, criar alguma coisa a teu favor, é aqui que você vai, que presente é que tem aqui para mim? O fato já está acontecendo ou já aconteceu. Agora, a partir desse fato, o que é que eu posso tirar que pode beneficiar a minha vida e, principalmente com esse fato, algo que eu vou criar uma realidade diferente nesse fato que vai ser bom para mim e vai ser bom para outras pessoas. Se eu conseguir facilitar a vida de outras pessoas com um fato que me aconteceu, eu vou levar esse exemplo e criar algo para 1000 pessoas, para milhões de pessoas, para que eles não precisem passar por esse fato, porque eu já paguei o preço, eu já passei, eu já aprendi e eu estou aqui com a boa vontade de entregar. Então você cria, ao invés de você ficar preso naquela situação, né, deixa o homem passar vendendo as suas coisas, tá? É algo muito bom, né? As pessoas poderem trabalhar, né? A rua é livre, eu ainda não consegui comprar uma rua toda, né? E o homem tá chamando, chega mais que ele tá vendendo. Não sei o que é, mas ele tá vendendo. Então, se a gente não aprende nada, tudo que chegar, a gente não aprender nada, a gente não criar uma realidade diferente com o fato que acabou de chegar pra gente, o que é que eu tô querendo? Eu tô querendo o quê? Ficar aprisionada naquilo, sem entender por que aconteceu, rasa nas perguntas, querendo saber o porquê, e fica ali naquele mimimi. Então você cria uma programação com aquele negócio, né? Eu não consigo, não sei o que é que eu estava vendendo, mas estava vendendo muito bem. Então a gente cria uma programação, a gente começa a rodar de novo um piloto ali só de derrota. E se você não aprendeu nada com aquilo, imagina o que é que vai acontecer de novo. Você tem uma lição para aprender. Você está estudando, você está no 9º, você está no 5º, você está, sei lá em que ano da vida você está. E aí você está para aprender uma lição. Se você não aprende, ela vai ter que ser repetida milhares de vezes até você dar conta. É como você está no 3º ano, para ir para o 4º você tem que saber a lição. Porque quando você chegar no 4º sem saber vai ser muito pior, tá? Então os sentimentos e os pensamentos, ou seja, a nossa mente e o nosso coração, eles precisam estar em completo alinhamento.
Se eles estiverem em completo alinhamento, você cria e sustenta. Se eles não estão em alinhamento, você, porque é muito top, você pode até criar, mas você não sustenta porque aquilo não é verdadeiro. Você diz, a sua mente está lá positiva, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou segurar, é assim. Só que o teu sentimento, no fundo, está ali te dizendo... Isso não é possível, você não é capaz. Lembra daquela vez? Lembra disso? Lembra o que você passou? Você vai se machucar de novo? Então você termina não sustentando aquilo por muito tempo. Quantos a gente não vê fazer uma coisa que é um absurdo, faz um sucesso que é um não sei o quê, mas não consegue se sustentar. Por quê? Porque a programação que tem dentro dele ou dela roda o piloto automático do medo, da insegurança, da incapacidade. Aquilo não é para ele, que de onde quem pensa que não tem, aquilo não é suficiente. E aí você começa, minha filha, entra no programa de boicote, já era. Por que já era? Porque você só conseguiu criar uma vez. E aí a própria criação que você fez, você olha para aquilo e você duvida. Isso não pode ter vindo de mim porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Como é que vai ser da próxima vez? Como é que vai ser? E agora, se eu criei isso tão bom, como é que eu vou criar algo melhor ainda? Então você mesmo, o teu pensamento, ele engole você, ele come você, porque ele é uma criatura viva. Aconteceu, ele vai ter que se alimentar, tá? Então nós desfazemos para poder, quando você presta atenção e quando você age no momento presente, quando você vai fazer uma desprogramação, sua mente está programada para aquilo, você precisa desprogramar, você precisa fazer um outro caminho neural, né? Você tem um caminho neural, digamos aqui, a gente fez no treinamento essa dinâmica. Você tem um caminho neural feito já da reclamação, da lamúria, do mimimi, de estar reclamando sobre a mesma coisa. Então, o teu cérebro é muito mais fácil, você já age no automático. Quando você pensa que não, você já está reclamando. Se você quer fazer um outro caminho neural, você começa a colocar outras coisas substituindo aquilo ali. E aí ele vai aprender que tem outro caminho. Só que para o próprio cérebro, como ele tem estímulos, você vai ter que dar uma recompensa para ele. Então, ele vai largar um pela recompensa que tem do outro. Seja bem-vinda, Loura Linda. Edneia Gabriel, seja bem-vinda. Então, o teu cérebro, ele está acostumado a ter algo. Esse algo, para ele trocar, ele tem que ter... Né? Um exemplo bem clássico que a gente usa é essa pulseirinha aqui, ó. Eu tenho ela já há uns 4 anos, eu acho. Eu acho que mais, que de Covid nós já vamos aí para um montão, né? Então, essa pulseirinha, ela era, ó, se dá para você ver, assim. Não, aqui, ó. Tá vendo como ela tá larga? Ó. Ela era justinha. Então, eu era uma pessoa que... muito brava, muito controladora, então eu gostava de tinha que ser do meu jeito, e quando não era eu reclamava, né? Então a reclamação, por reclamar. Então eu coloquei essa pulseirinha no meu braço, para cada reclamação que eu fazia, eu esticava de verdade mesmo, é pá e pá. Então o braço às vezes ficava vermelho, ficava roxo, até que vai chegando um ponto que o cérebro já acostuma. Se eu reclamar, eu vou tomar uma petelecada. Então o único coisa que ele aceita, o prazer da dor, ou o prazer pelo prazer mesmo. Então o prazer ou dor é o que vai fazer ele parar um pouquinho. Então como ele tinha o prazer de me ver reclamando, eu comecei a dar para ele a dor da chibatada. Então antes de eu reclamar, dava tempo de eu pensar. Dói, né, Dineia? Conhece, né, Dineia? Então assim, ó, antes de eu reclamar, ele já pensava que ia doer. Então eu tinha um tempo para refletir se eu queria reclamar ou não. E aí você vai trocando, você chega um tempo que você esquece até que está com a pulseira no braço, porque você criou um outro caminho neural. Quem não gosta disso tem outras técnicas, mas o mais importante é você entender nessa live que você está programado para o fracasso. Mas você pode desprogramar e sair e ter o sucesso que você busca. E sucesso, lembrando sempre que é aquilo que você se sente pleno. Vou providenciar a minha, né? Então, quando você cria esse caminho neural que o cérebro já está acostumado, ele está com um pensamento viciado. Esse pensamento já viciou também o seu coração, que vai ter ali aquela emoção que ele sente naquele momento, tá? Na hora que você vai precisar decidir alguma coisa, vai ser sempre o coração quem vai mandar, vai ser sempre o coração quem vai conectar com aquilo, vai ser sempre o coração quem vai programar e vai responder. Então, se não houver essa conexão com o pensamento e com o coração, o que é verdadeiro para você,
Você tem que pensar e aquilo tem que ser tão verdadeiro a ponto da tua mente engravidar com aquilo, porque aí o coração, se for verdadeiro, ele vai sentir, ele vai fazer essa gestação. Ele fez uma gestação, então esse fruto vai ter que vir para o mundo, ele vai acontecer, porque a mente e o coração, eu empurro o chão, né, com o pé, né, que é para poder se lembrar. Todo mundo tem um truque para poder, todo mundo que tem autocontrole tem um truque, né? Então quando você pensa forte, verdadeiro, você engravida a tua mentalidade. E essa gravidez, ela vai se sustentar porque o teu coração vai fazer a gestação. Então, como uma criança que leva 9 meses, o coração vai sentir, o teu coração e a tua mente vão entrar em conexão com a mesma sinergia, com a mesma energia para aquilo e esse fruto vai ser gerado, tá? Então, por isso que a gente fala que os pensamentos, eles são criaturas vivas. A partir do momento, meu filho, que você concebeu eles, eles vão também precisar se alimentar para poder ganhar força e se materializar, tá? Aí você pensa, mas aí então eu vou ter o sentimento positivo para eu fazer ele entrar aqui em mente. E aí ele vai, né, iludir o coração. Só que no fundo, é o teu coração quem vai estar dizendo para você. Você não acredita nisso. Você está dizendo, nossa, eu vou ganhar ali tantos milhões, ou então eu agora vou fazer, vou acontecer, agora vai ser assim, pensamento positivo. É lógico que ajuda, é melhor do que você ter um pensamento derrotado, negativo, que aí você não tem força para fazer nada. Mas só o pensamento positivo, dedinho cruzado, não vai adiantar nada. Além da ação que você vai ter, você só vai ter a ação porque a tua emoção vai te ajudar. Então, com as crenças enraizadas que se tem, os dois vão entrar em conflito. Tá? Então, quando os dois entram em conflito, vai ser bom exatamente para criar aquilo que você não quer. Porque exatamente você dizendo que quer e vai fazer alguma coisa, e o teu coração te lembrando do medo, da raiva, da decepção, lembrando das coisas que já aconteceram, você vai focar mais naquilo que você não quer. Então, é com esse pensamento aí do que você não quer, onde você bota toda a tua atenção, onde você bota todo o teu medo, toda a tua insegurança, você vibra com aquilo. Quem é que está vibrando? O sentimento. Então, quando você está vibrando com o sentimento, a fonte universal, meu filho, ele está lá para lhe servir. Então, você está vibrando com aquilo, ele entende que é aquilo que você quer. Tome mais, e tome mais, e tome mais, tá? Por quê? Porque você tem uma memória guardada, uma memória que explica. Ele vai vencer o teu pensamento por isso, porque o teu pensamento, ele acabou de se formar. É uma forma, já é uma forma. Só que o sentimento, ele está guardado lá com memória, para provar, ele tem arquivo. Quantos arquivos de dor, quantos arquivos de decepção, quantos arquivos você tem guardado para provar que aquele teu pensamento não vai para frente? É complicado mesmo, né, Alisson? Então, a tua memória, ela é guardada com uma sensação. Então, fica muito mais fácil dela ser disparada novamente por qualquer gatilho. E aí você não consegue forças para você ter nessa experiência nova uma experiência nova de verdade. Você repete o mesmo padrão da experiência antiga, por causa da falta de conexão com a mente e com o coração. Então, se você quer criar uma nova realidade, você tem que ter essa conexão enorme com o coração e com a mente, tá? Beba água, Maria. Gratidão, viu, Joana? Vocês estão entendendo, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu acho que eu quero fazer live mais com vocês interagindo. Deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui. Já estou um bocado de tempo. Ó. Toda a energia que a gente gasta, essa energia que a gente gasta, ao invés de você gastar nessa nova experiência para criar uma nova realidade, e se coloca bem no caso, tá, Joana? Então, quando acontece uma nova experiência, ao invés de você gastar, né, você tem que pegar toda a tua energia dos pensamentos, das emoções que você pode ter naquele momento, para criar uma coisa nova, você gasta a emoção que tem para fazer manutenção de problemas que você já tinha na acomodação que você estava. E aí você fica de novo naquela, não é zona de conforto só, você fica naquele comodismo, acomodado com os problemas velhos que tem, só apenas com as emoções novas que chegaram e os pensamentos novos que chegaram. Mas o problema é o mesmo. E aí, com esse problema que é o mesmo, o que é que você faz? Você não cria nada na vida, você sobrevive enquanto você vive. Mas a criação mesmo não acontece. É bom me ouvir, é, Loura? Então, seja bem-vinda, viu? Então, quem contribui para tudo isso? Quem contribui muito com isso, para que tudo se torne normal, você criar ou você deixar de criar, você viver ou deixar de viver, são as pessoas que estão no nosso ambiente. Não é bem isso, Joana?
né? Eu estou colocando você na roda porque eu sei que você não se incomoda, e graças a Deus o seu caso não é grave, é apenas um exemplo, né? Então, a nossa ambiência, as pessoas com quem a gente vive, o ambiente onde a gente vive, são eles mesmos quem trazem, né? Nos ajudam. A gente está tendo essas experiências boas ou ruins, e aí a gente se cria e se recria e ensina ainda os outros a sermos o quê? Esse monte, para não dizer que a gente está vivendo na manada, que todo mundo diz, mas a gente fica robotizado. Por que você fica robotizado? Você tem uma vida, você tem a sua realidade, a dona dá a cara aqui, lhe chama para você viver, o seu dona dá, o seu dono dá. Você tem que ser, sou toda sua, né? Muito bem, eu gosto que você me deixa ali usar. Então, você, ao invés de você pegar a tua vida, a tua experiência e como o dono da situação, a dona da situação, e você começar a fazer uma coisa diferente, você fica ainda buscando ou no piloto automático a programação que já está ali, ou fica esperando alguém vir programar você de novo, lhe dar as ordens, lhe dar as coordenadas, dizer o que é que você tem que fazer, dizer o que você vai deixar de fazer. Então, vem o padre, vem o pastor, vem o político, vem sei lá quem, mas você fica ali esperando alguém lhe dar o comando para poder você dar os próximos passos e continuar criando na sua vida. Você deixa de ter o seu poder de volta, pegar. Seja bem-vindo, menino, você agora não é mais mal criado. Seja bem-vindo, Edson. Então você deixa de buscar o seu empoderamento, você deixa de tomar de novo nas suas mãos o poder, o prazer de viver, de buscar o entusiasmo, colocar na sua mão novamente ou pela primeira vez na sua vida. De repente você foi a pessoa que nunca teve o poder de viver na sua vida. Então faça isso pela primeira vez. Seja bem-vinda, Lilian Lara. Seja muito bem-vinda, a irmã, né, KKK. Seja muito bem-vindo, viu? Então você pode ter, né, quando você tem aí as suas experiências, né, dentro do seu ambiente, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu amado, com a sua amada, são essas pessoas que ajudam você a fazer a sua programação limitante, né? Aquilo que mais limita você. Às vezes você tem um esposo que agrega muito, que lhe ajuda muito. E aí você também, porque ainda carrega muitas coisas guardadas, ao invés de rodar esse programa empoderador, porque você já tem um parceiro, no mundo em que muitos não têm, um parceiro que está ali com você para tudo, você vai começar a buscar ainda por que é que meu filho não está. Ah, por que é que meu pai e minha mãe não tá? Ah, porque então a gente consegue fazer daquilo que seria uma bênção outro caos, porque outras pessoas se foca, se limita naquilo que falta, não consegue aproveitar daquilo que já tem. Tem um parceiro que me ajuda, glória a Deus. Tem uma família toda que me ajuda, glória, glória, né? Eu tenho uma sociedade, né? Tipo, dinheiro não traz felicidades, isso mesmo. Então você começa, não precisa nem buscá-lo, né, Edson? Para que buscar se ele não traz felicidade? E aí você se dá o trabalho de ficar repetindo, né, uma frase que não sabe nem por que ela nasceu, não sabe nem para que é que ela serve, mas serve para você usar como uma muralha, como um sol, mesmo uma peneira, mesmo esburacada, para você se tampar. Então é mais fácil você dar uma desculpa de que dinheiro não traz felicidade do que você levantar o rabo, tirá-lo do sofá e trabalhar e fazer a vida acontecer numa qualidade de vida melhor, né? Com família comendo melhor, se vestindo melhor, passeando melhor, estudando melhor, porque ele pode não trazer a felicidade do ponto de vista que você acha que é felicidade. De repente, a pessoa que diz que ele não traz felicidade é a pessoa que tem a capacidade também de dizer que gostaria de estar de papo pro ar sem fazer nada. Aí pega uma doença, vai para a cama, fica de papo pro ar, fica sem fazer nada e não acha bom. Não, mas eu queria estar de papo pro ar, vivendo bem, muito bem, né? E fazendo, depois a mal criada é tu, né, Edson? E aí fica achando que está vivendo muito bem. Só que mesmo que você fosse a pessoa, né, que tivesse tranquilo, sozinho, vivendo tudo de boa, a sua cabeça, a sua mentalidade ainda está buscando problemas, tá? Então a nossa ambiência é quem ajuda a formar, né? Irailde, seja bem-vinda. Então, a nossa ambiência, né, ajuda a formar aquilo que a gente está vivendo. Isso impacta muito, não determina quem você é, porque é você quem tem a visão do que você recebeu, é você quem sabe o que você pensa, é você quem sabe os sentimentos que isso lhe causa. Agora, com o que você sabe e o que você sente, é a realidade que você vive. Só você muda.
Não tem quem venha aqui e mude isso para você. Então você precisa se empoderar, tomar o prazer de viver de novo, pegar o entusiasmo novamente ou pela primeira vez nas suas mãos e fazer o quê? Fazer a vida acontecer. A vida que está dentro de você, ela só quer acontecer para facilitar a minha, facilitar a da Arenice, facilitar a do Edson, a do Alisson, a da Joana, a da Estela, facilitar a vida do Francisco, facilitar. Nós estamos aqui para facilitarmos a vida uns dos outros. A gente não veio aqui para só facilitar a nossa vida. A gente veio com a nossa vida para ajudar o planeta, ajudar esse mundo a ser cada vez melhor, tá? Então, como eu tinha dito para vocês, né? Pensamento, eles são criaturas. E uma vez que você concebe vida a eles, que eles criam vida, eles têm força própria e buscam a sobrevivência e o crescimento. Então, como é a gente conviver, lidar com eles? Vocês têm que aprender a estar lidando com ele. Ou seja, uma pessoa que desenvolve maestria total naquilo que está fazendo, consegue ser o mestre dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, tem o poder, tem a magia de criar na sua vida o que bem quiser entender. Então eu quero criar na minha vida, você quer criar na sua vida. Mas se você não consegue dar conta do que você pensa, do que você sente, você não consegue dar conta de se autodominar, de se autogovernar, como é que você vai criar algo realmente? Você vai criar aquilo que os teus pensamentos estão criando para você. Ajudo, mas não tiro ninguém do casulo, porque senão você mata, né, amado irmão? Né? Cada um lá com suas forças, né? Adquira força, né? As coisas que você desejar criar em realidade, nessa realidade que você está, primeiro precisam ser criadas na sua mente. Você cria elas, tudo tem duas vezes a criação. Você cria primeiro elas na sua mente. Esse copo ele foi pensado, imaginado, desejado, querido por alguém. Então, antes ele era apenas uma coisa mental, um pensamento. Depois, para ele vir para a forma, antes dele vir para a forma, ele foi sentido como seria. Então, foi pensado e foi sentido. Você tem, deseja, cria algo para a tua realidade quando você cria deliberadamente primeiro na sua mente e depois você sente essa criação que você tem no teu coração. Vai servir para quem? Vai ser bom para quem? Como é que vai ser? Pensar e sentir com precisão é escolher o foco do pensamento. É sentir isso, dá um gole aí, né? É sentir isso de tal forma, você não pode, porque você está em regime. É sentir isso de tal forma que eles podem produzir os resultados que a gente mais deseja. Mesmo que seja aquilo que a gente não quer. Veja como isso é importante. Às vezes você não quer aquilo, mas o teu pensamento não sai dali. O teu sentimento não sai dali. Você fica o tempo todo vibrando aquilo ali. Então, para o mundo da forma, é o que você mais deseja. Você vai ter aquilo. Você tem que se lembrar sempre, né? Você está de regime, tá? Então, você tem que se lembrar sempre que você é criador da sua experiência. É a sua experiência quem faz você evoluir. E você faz isso quando você põe o foco do que você está pensando no pensamento e sentimento. Então, a natureza lhe dotou de tal forma que você tenha controle, se você quiser, controle absoluto. Deus é muito bom. Você não cria nada deliberadamente. Ah, mas aí eu não queria criar, eu não podia, isso aqui eu estou sendo vítima disso. Por isso que não existe vítima de nada. Não existe vítima de nada. A gente, num momento ou no outro, a gente criou a situação. Ah, mas aí aquilo que acontece de tão ruim com alguém, em algum momento você criou a situação. E a outra pessoa que já tem a ruindade, simplesmente um vibrou e o outro encontrou. Existe casos, gente, né? E pessoas que contam isso. Eu já atendi uma menina que ela falou o seguinte: mas isso é tão verdade que eu não, eu saía da minha casa de um determinado lugar para outro, nunca aconteceu nada naquela rua há mais de 30 anos onde a gente mora. E um dia a gente foi de um lugar para o outro, meu namorado estava com o carro do pai, o dele estava com problema. Como o carro era muito valioso, na cabeça dela só passava o seguinte: meu Deus, com o carro do sogro, do jeito que ele é, e se a gente for assaltado? E se a gente for assaltado? E se a gente for assaltado? Meu Deus do céu, tomara que a gente já chegue em casa, porque a gente pode ser assaltado. Se a gente for assaltado, o que é que a gente vai falar para esse homem? Só vibrava isso na cabeça dela. Quando estava faltando menos de 100 metros para chegar em casa, um carro preto surgiu do nada, fechou o carro deles, assaltaram o carro. Ela falou: há mais de 30 anos que eu moro naquela rua, naquele bairro, não aconteceu um assalto. Então você, de um jeito ou de outro, você atrai. Você está vibrando tanto que aquele determinado carro preto de alguém que já estava ali, estava procurando alguém que estivesse dando mole, porque precisava fazer o assalto do dia. Situação.
Aconteceu, se atraíram, tá? Então a gente tem o controle sobre os nossos pensamentos. Tá vendo? A gente tem consciência e tem a autoconsciência, que é para conscientizar-se do que está pensando. Então eu posso parar a qualquer momento. Tô vendo que o pensamento que eu tô tendo não é bom. Então esse pensamento vai criar uma realidade para mim. Então essa realidade que eu penso e que eu sinto, eu tenho controle sobre ela. Eu tenho domínio sobre essa realidade. Então, se você quer frequência, meu amor, frequência alta, frequência baixa, né? É que a gente tem que andar com as palavras que sirvam para todo mundo. Se eu for falar de frequência, as pessoas só vão entender quando o rádio está chiando ou não. Então, nesse mundo complexo, nós não teremos muita chance de sermos percebidos se não formos tremendamente bons naquilo que a gente faz. Então, seja boa naquilo, seja bom naquilo que você faz, naquilo que você já faz tanto, né? Você já faz tanto porque você faz porque você gosta, você faz porque você escolhe fazer isso, aquilo se torna tão natural que você pensa e o teu sentimento ele é natural, ele não fica duvidando daquilo que você faz porque você gosta. E você faz porque você gosta, porque você é bom naquilo que você faz. Energia, Joaninha. E o Edson já está ali, ó, nos 5.2, tá? Então, quando você está verdadeiramente preparado para viver uma situação, Deus é tão bom, o universo é tão bom, que você já está preparado para vivê-la. Por mais ruim que ela pareça ser, ele já sabe que você aguenta. Por isso que a gente cavuca e procura onde está o presente daquela situação. O que é que essa situação traz para mim? O que é que eu tenho que aprender para evoluir? Mas eu quem? Então começa perguntando por você. Quem é você? Para que você serve? Veio para cá para quê? Veio para cá e veio de onde? Para cá, para ir para onde? Veio para cá para fazer o quê? Quem é você? Começa a se perguntar. Não tenha medo das respostas que você vai encontrar. Você pode estar convivendo até hoje apenas com a ideia daquilo que disseram, que você é isso, que você é aquilo, que você pode, que você não pode, que você deve, que você não deve, que você tem capacidade, que você não tem capacidade, isso não é para você, toda a família nunca teve. Né? Isso é a chave para o sucesso, chave para o dinheiro, né, não, irmãozinho? Por isso que nas minhas orações eu peço para o Senhor me conduzir. Esteja aberto para Ele dizer assim, ó. Viu, neguinho? Meu garoto prodígio, eu estou aberta para o Senhor me conduzir. E esteja aberta para escutar para onde Ele lhe manda. Cale-se com você. Escute o que é que tem para fazer. E depois de você sentir que é aquilo, não tenha medo nem pare mais por nada. Porque se você está seguindo a sua intuição, a resposta que está vindo, você tem que fazer, porque você já teve o encontro, você já teve aquilo ali. Ah, mas aí eu quero seguir só um caminho bom. E você sabe o que é bom? Bom comparado ao quê? Bom para você é aquele empecilho daquele momento, que é para poder você avançar e chegar na Terra Prometida, né, meu filho? Não vai conseguir chegar na Terra Prometida sem atravessar o deserto. Então ele vai te acompanhar, conduzir, as escolhas são suas. Ele está sempre junto, ele está contigo, ele é você. Ele está pedindo só para sair de você através de você. Então é durante as tuas experiências que ele vai poder agir com a tua boca, com a tua mão, com as tuas pernas, com a tua fala, com a tua ajuda. É Deus agindo através de você. Então ele me conduz como? Agindo por mim. Então quando você pensa vagamente numa ideia, a emoção produzida por esse pensamento não será muito forte. Talvez ele não influencie a sua atitude. Então eu estou pensando com forte, positivo, né? Eu estou pensando mesmo que aquilo ali é muito bom, então você tem que botar força. Pedi a intuição, quero fazer alguma coisa, coloca a força ali, né? Bom esse suco que você me negou, mais um pouquinho aí pra você, tá? Frutas vermelhas, tá, meu amor? Isso aqui é chá de frutas vermelhas com hibisco, porque a pessoa precisa cuidar da renovação das células. Para alguém que quer viver a hashtag 120 vou viver, precisa estar se cuidando. Não fica triste não, se quiser... Se quiser, manda me perguntar que eu faço chegar aí até você. Delícia, gente. Mas se você continuar pensando nessa ideia e colocar a sua atenção, colocar foco mental, sua emoção se tornará mais forte cada vez que você pensa. Aquilo vai se tornando natural. E aí você passa a influenciar as suas ações, impactando os resultados que você quer, que você está indo buscar. Por que até para pensar dá trabalho? Porque você precisa projetar, planejar, tirar a limpo, pensar de novo, antes do pensamento. Gente, quem não tiver cansado, ou não tiver muito cansado, vai ver as leis eficazes para o sucesso.
É baseado nos 7 hábitos eficazes para o sucesso. Então vai ter ali aquele momento que você tem, o momento do planejar mentalmente, você tem que escavucar tudo, você tem que errar ali, você tem que pensar, você tem que tirar tudo. Eu tenho depressão e ansiedade. Você tem depressão e ansiedade. Pagou quanto por elas? Porque se você tem, elas são suas. Elas só estão com você porque você comprou. Você quer elas? Não, você não quer elas. Então você se liberta delas. Quando você se apropria, o verbo ter é o quê? Não é de posse? Quando você diz, meu garoto prodígio, eu dou na sua cara, é o jeito. Eu tenho depressão e ansiedade. Você tem porque você comprou, você quer elas. Maria, você está sendo muito dura. As pessoas que têm depressão, você está dizendo que não é a doença? É a maior doença do depressivo e a posse que ele tem sobre esse negócio. Então, é você saber buscar. Quando eu digo assim, eu tenho depressão, eu estou vivendo em algo que me aconteceu no passado. Eu estou vivendo uma vida que não existe, porque não existe passado e não existe a ansiedade do futuro se eu não tivesse lá. Então eu pego a minha vida e eu coloco no passado, que eu não tenho controle, e eu coloco no futuro para ficar ansioso. O que é que eu fiz com o presente que Deus me deu? Eu, melhor do que Deus, renuncio àquilo que Ele está me dando. Eu não quero viver a vida que Ele está me dando, porque a vida só acontece agora, e agora eu não quero viver, porque eu estou pensando no passado, eu estou pensando no futuro. O que é que está fazendo com a vida que acontece? E eu nem quero entrar nesse tema para eu não ficar brava com meu garoto, tá, meu garoto? Tenho nada, já tive e mandei embora. Não tem mais nada, né, Joana? Por quê? Porque você só tem porque é sua. Se não é minha, eu tenho que... Não estou dizendo que é simplesmente dizer assim, eu não quero mais e eu já estou mandando embora. Chegou bravo, seja bem-vindo. Então não é você ter a depressão e você simplesmente dizer assim, eu não quero mais viver no passado, eu não quero mais viver no futuro e para eu me livrar disso aqui eu estou mandando embora. Não, você vai ter que buscar ajuda para você saber que aquilo não é seu, você tomou posse. Por isso que ocupa a minha mente estudando. Muito bom e muito ruim, porque você pode estudar e você pode não colocar... Cuidado aí, tá? Mas vai na fé, vai dirigindo aí de boa. Então, você pode estudar e você ter encontrado apenas um lugar para você se refugiar, que é melhor do que você estar simplesmente jogado numa cama, simplesmente procrastinando, simplesmente esperando aquelas emoções lhe engolirem. Então, se eu estou estudando, eu estou aprendendo algo, eu estou modificando. E na hora que eu disser não quero mais, eu saio dali transformado numa outra pessoa, que eu espero que seja essa transformação que está acontecendo com você. Muitas pessoas são grandes gênios, principalmente porque saíram de uma depressão. A vida trouxe essa oportunidade, eles criaram essa oportunidade, criaram a depressão para poder parar e fazer uma outra coisa diferente, porque se não tivesse criado isso, talvez não tivessem parado. Então daí que vem a história de ninguém é vítima de nada. Você cria as situações que você está vivendo. Então agora traz luz, traz coisa ali para o foco, né? Eu trabalho de dentro de casa, dona Maria. Muito bem, Maria Viana. Trabalha de dentro de casa. Só que você precisa largar aquilo que não lhe pertence. Quando veio para o mundo, seja bem-vindo, Afa. Não sei, mas seja bem-vinda aí, tá? Então, quando você entra na depressão, por causa da ansiedade, por causa dos teus pensamentos lá, o que será que vai acontecer, sei lá, o que aconteceu também no teu passado, para você ter entrado em depressão, enquanto você fica vivendo isso, preso nisso, você deixa a energia, que já é pouca, porque quem está em depressão não tem ali os hormônios funcionando para ele, essa pessoa não quer sair, como você disse, eu mal saí de casa, eu não gosto de sair, era quem mais tinha, vou decidir, não quero mais esse pacote de fedor em cima de mim, era quem mais tinha que arregaçar todas as janelas, sair para a rua, tomar sol, correr, pular, brincar, suar, fazer o seu corpo vibrar. Se você tiver conexão do mesmo jeito que eu coloquei aqui, crie uma nova realidade com a conexão com a mente e o coração, você pode muito bem criar o momento em que você se conecta de novo com o seu corpo e com a sua alma e com o seu espírito. Se você tiver presença de corpo, fazer o seu corpo suar, transpirar, correr, naquele momento você não tem depressão nenhuma. Você diz assim, eu tinha carro e tinha moto, perdi tudo.
Porque a tua vida estava amarrada num carro e numa moto. E se de repente você perdeu o carro e uma moto para poder você ter um heliporto, para poder você ter um avião. Só que para isso você vai ter que fazer o seu corpinho, ó, chibar, suar. Tá? Então você ter um carro e você ter uma moto e de repente o teu plano espiritual vê que é o teu carro e a tua moto vai levar você para o maior abismo, você vai se perder totalmente de todas as conexões, então o plano espiritual vem e lhe tira isso para poder você encontrar uma razão maior de viver, porque você acaba de declarar que a sua maior razão de viver é exatamente o material. Você é mais que isso, você precisa entender que a sua vida é mais que isso. Você perdeu tudo? Não, você não perdeu nada, porque na forma você não tem nada. A forma vem, a forma vai, a forma se acaba. Aqui nesse mundo ninguém leva nada. Você não perdeu o que você realmente é, o que você realmente tem. Você não perdeu a vida. Agora busca dentro de você a sua essência e aí conecta, meu amor, o que você pensa com o que você sente e você cria 10 carros, você cria 10 motos, você cria o que você quiser. Com a força que você está usando para estar preso lá onde você perdeu a sua moto e o seu carro, para estar desesperado pensando se vai conseguir ou não ter mais uma moto ou mais um carro, você está perdendo tempo e está criando novas oportunidades para estar fazendo aqui nesse presente. Passo a passo, não vai cair do céu. Esquece a placa, esquece a coquetinha, esquece tudo. Você não pode esquecer seu nome. Mesmo assim, eu conheço pessoas que perderam até o nome e mesmo assim se restauraram, se restabeleceram, reviveram novamente, tá? Você precisa botar o teu pensamento, o foco do teu pensamento naquilo que você quer. Coloque essa emoção para que ela trabalhe forte com você. E aí você vai conseguir influenciar essas ações que você tem. Gratidão, Arenice, senão eu subo, né? Abriu a boca, Edson, meu suco não acaba nunca, né? Você fica aí só olhando. Se você mantiver na tua mente a atenção necessária que você precisa para fazer esse pensamento ser um pensamento dominante, e você continuar com esse mesmo foco, com essa mesma ideia, a partir dela você vai ter a convicção. E nessa convicção você vai ver que nada realmente é impossível. Basta você verdadeiramente estar convicto de pagar o preço que você quer para você influenciar, você engravidar a tua mente. E a tua mente grávida não tem como o teu sentimento, o teu coração não gerar. Então é mente é a tua emoção com o teu pensamento. Clenilda, seja bem-vinda. A tua emoção com o teu pensamento, eles estão tão conectados que você termina criando os resultados relacionados com essa convicção que você está. Do mesmo jeito que criar a convicção com os resultados que você está ferrado, que você não é capaz. Então você vai criar para poder validar aquilo ali, cada vez mais resultado, que você realmente é ferrado. Tem que descobrir o porquê das coisas que você faz. Tem que descobrir o porquê das coisas que você faz. Boas ou ruins, né, Brabo? Então já aí coloca aqui, ó, você tem que descobrir o porquê. O porquê. Não é porque eu faço isso, não. É de verdade descobrir o porquê daquilo que você está fazendo. Você, de posse desse porquê, você vai pagar o preço que se faça necessário. Por que você faz isso? Quais são os benefícios que isso lhe traz? Ou quais são os malefícios que isso também está te trazendo? É você trazer tanto o que você quer, que é muito bom e muito grande, ou aquilo que está te prejudicando, muito bom ou muito grande, você trazer também para a tua vida, se debruçar em cima, decifrar aquilo ali, porque é a sua vida, é o que você projeta. Karine, seja bem-vinda. É você descobrir, como colocou ali o Jair, que está colaborando, o motivo que você está fazendo determinadas coisas. É você encontrar-se com o seu motivo. Coloca o teu motivo. Por que é que você faz? Você faz porque você quer estar em determinado lugar. Você faz porque você quer dar determinadas coisas para sua família. Você faz pela família. Qual o seu motivo que vai fazer você se movimentar de verdade? Todos os dias. Aí você vai ter resultado naquilo que tu está fazendo. O processo ele é mais ou menos assim, ó, um pensamento sutil cria ou se conecta com pequenas situações relacionadas a ele. Essas situações reforçam o pensamento inicial, tornando esse pensamento cada vez mais forte, reforçando esses pensamentos, criando situações e emoções cada vez mais intensas, também relacionadas a eles, que por sua vez reforçam-se ainda mais. Esse processo tende a avançar até aquilo que era apenas um pensamento sutil e se torna uma convicção poderosa que vai determinar o estado que você vai encontrar o teu espírito empoderado. E aí você começa, como eu estava falando
pro Alisson. Você começa a tua convicção, você começa a tua conexão, você começa a sentir o teu corpo que é teu, você começa a sentir o teu pensamento, o teu sentimento que é a tua alma e é tua. Você começa a fortalecer o teu espírito. Então esse estado de espírito, ele tá tão grávido daquilo, que vai ter que mudar o resultado, porque essa é a maneira que você sente. Então sempre vai ser o coração quem vai estar ganhando. Já é comprovado, é estudo no Instituto Americano do Coração, o coração, ele conecta mais energia, ele converte mais energia para poder vibrar, para poder fazer as coisas acontecer 5.000 vezes mais do que o pensamento. Então muita gente ainda está ali no pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo. Pensa positivo e o coração manda o negativo, porque o coração sabe que não está acreditando naquilo. Eu estou pensando, mas não estou acreditando. Eu estou pensando, mas não estou acreditando. Então você pensa a primeira vez, coloca sentimento naquilo, pensa a segunda, pensa a terceira, coloca foco. Daqui a pouco o teu pensamento já está realmente sem o teu coração estar duvidando daquilo. Então o pensamento é quem vai determinar as nossas ações, porque são eles quem produz. Você tendo a ação, você tem resultado. Não tendo ação, tem um resultado negativo, porque deixou de ter a ação. Mas já é um resultado, tá? Deixa eu ver só o que é que vocês colocaram aqui pra mim. Ah, o Jair, né? Qual a cenoura que te movimenta, né, Jair? A que tá na frente ou que tá atrás? É aquela que você quer, né, correr atrás para comer, porque sabe o sabor que tem? Ou aquela que você sabe que vai lhe pegar e você não vai gostar? Eu quero mudar minha rotina. Você tem que mudar a sua rotina. Quando Deus prosperar na minha vida, eu vou colocar um escritório para mim. Ele tá só esperando porque ele já deu esse escritório para você. Você tá faltando força para você ir buscar, tá? Eu tenho a faca e o queijo na mão, Maria, eu sei. Eu tenho resultados extraordinários na bolsa de valores. Você tá precisando tomar uns tapas na cara. E pelo jeito parece que quem vai lhe dar sou eu. Eu quero passar no teste e operar na mesa proprietária. Ó, sai dessa ansiedade, tá? Sai dessa ansiedade, sai dessa expectativa. Viva agora. Quando você estiver feliz com esse agora, você vai passar em qualquer lugar do mundo. A gente está realmente precisando bater um papo, tete a tete, para eu não ter brigada, viu, Karine, por ter começado a seguir. Gente, eu não acredito que tem, ó, a Karine é bem-vinda, né? Muito bem-vinda, a pessoa que já chega com atitude, né? Agora, se você tá aí todo dia bebendo do meu conteúdo, você não me segue, se eu lhe pegar, eu fecho a sua peruca no pau a pau, né? A Arenice coloca aqui, 5 meses pensando e vibrando algo que no mundo físico era impossível, mas nesse exato momento pari o milagre. Muito bem, Arenice Baco. Arenice Baco é meu case de sucesso, graças a Deus, glória a Deus, né? Que os nossos caminhos se encontraram. Por quê? Porque a pessoa tem que se permitir, viu, Alisson? A pessoa tem que correr atrás, a pessoa tem que fazer. A gente chega, a gente dá uns tapas, a gente dá uns esbregues, a gente mexe com vocês. Às vezes parece que a gente é tão prepotente, que a gente tá aqui do outro lado, querendo ser melhor, mas não é. Se a gente não incomodar, vai continuar no mesmo, vai ser sempre alguém, e as pessoas que estão do nosso lado são aquelas que mais sabotam a gente, até mesmo passando a mão, entendendo tudo. Sim, meu filho, eu lhe entendo. Sim, meu amor, eu lhe entendo. Entende nada, empurra do barranco. Mata essa vaquinha velha que só tá dando 1 litro de leite. Vai procurar o que fazer, né? Beba água, Maria, depois dessa, eu vou beber. Só para se o Edson tiver aí ficar com inveja. Então vamos fechar nossa história? O mais inteligente dos seres humanos não pode obter sucesso na acumulação de riqueza ou em qualquer empreendimento se ele não criar um estado emocional similar àquilo que pretende realizar. Eu quero ter a incongruência dos fatos. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter algo melhor. Mas todo mundo que passa melhor do que eu acho que é um ladrão, eu acho que é desmerecido, eu acho que é muito metido, eu acho que não sei o quê, eu acho que deve ter roubado, eu acho que não sei o quê. Então eu crio um asco, eu crio um nojo por a vida daquela pessoa, mas incongruentemente eu invejo, eu quero exatamente aquilo. Não, mas porque se acontecer comigo eu não vou ser daquele jeito. Ah, para de palhaçada, vai cuidar da sua vida. Deixa quem tiver muitos bens ter muitos bens, quem tem poucos bens corra atrás. Eu quero saber o que é que você vai fazer para criar os bens que você deseja, aquilo que você quer, a vida que você quer ter, como é que você quer ter a sua experiência de vida aqui. Não tem nada, gente, não tem nada demais ninguém morar numa casinha, num casebre, lá no ranchinho, no inho, se aquele bezerrinho dele, aquela vaquinha dele, aquele não sei o quezinho dele, tudo é dele. E você às vezes ainda é a pessoa que está ali com o carro, está com não sei o que, pagando e devendo para todo mundo.
Quem é quem nessa história? Então você só precisa ser verdadeiro com você para você ser feliz com você, deixar de mentir para você, porque se você tem capacidade de mentir para você, você imagina o que é que você faz comigo. Então por isso que a gente tem esse mundo fora do nada se conecta com nada. Eu falo uma coisa, parece que eu estou dizendo outra. Você diz uma coisa, eu entendo outra. Por quê? Porque cada um está dizendo aquilo que deve ser dito, não é o que eu sinto de verdade. E por isso que fica sem criar a verdade que quer. Penso uma coisa, digo outra e sinto outra. Não quero, vou beber água agora, né, Joana? Muito bem. Sucesso, ele é desenvolvido por quem tem um estado de sucesso. Quem foi que disse isso? O que é que Napoleão dizia? O sucesso chega para quem desenvolve um estado de espírito de sucesso, assim como o fracasso chega para quem desenvolve um estado de espírito de fracasso. O estado de espírito é criado pelas emoções que resultam dos nossos pensamentos dominantes. O que é que mais domina a sua cabeça? É pensamento de fracassado? É pensamento de vitorioso? É pensamento de quem está criando, de quem sabe que é capaz de criar, de quem sabe que só precisa se levantar, de quem sabe que vai ter que, para se levantar, vai passar alguns desacertos, vai passar algumas coisas ruins, mas vai fazer. Ou você vai ser aquela pessoa que vai ficar sempre buscando, eu estou reagindo, eu sou a pessoa que estou aqui na passividade, mas eu só estou nessa passividade porque os meus pais não criaram para mim. Os meus pais tinham recurso e jogaram fora. Os meus pais tinham não sei o que e quebraram. Era para eu ter uma vida boa, era para eu não sei o que, era para eu não sei o que, era. É você, meu bem, as experiências que você veio passar nessa vida são suas. A realidade que você cria depende unicamente daquilo que você pensa. Mas muito mais da intensidade, do foco, da intenção do seu pensamento e do sentimento que vai ser gerado pelo que você pensa. Abram as cortinas porque Jasmita Mita chegou. Seja bem-vinda, viu, minha amada? Se você deseja sucesso e riqueza, mas se você mantiver um estado de espírito emocional de pobreza, vivendo com um pensamento cheio, com a cabeça, né, a mente cheia de pensamentos de medo, de insegurança, de dúvida, é como você tentar chegar ao sul, mas você está sempre comprando passagem para ir para o Nordeste, para ir para o Norte. Não há teoria do mundo que possa ajudar uma pessoa a alcançar uma coisa na vida se ela duvida que tem capacidade para aquilo. Como é que tu quer alcançar uma coisa se tu não tem essa capacidade? Então, o seu pensamento ele vai criar exatamente aquilo que você colocar o foco da sua atenção. E é o seu estado de espírito quem vai traduzir e trazer isso para a sua realidade, tá? Esse processo ele vai se repetindo porque você pensa em algo que magoa, algo que você se magoa, outros pensamentos sobre mágoas e ressentimentos vão ali se levantando, tanto do passado como do presente, e aí as preocupações, as inseguranças do futuro, tudo vai chegando na tua mente. Para quê? Só para estar fortalecendo aquela mágoa que você tem, não interessa da pessoa que é, mas você vai estar sempre ali querendo, fazendo aquilo, vendo, alimentando, né? Então você vai assistir aquele programa favorito na televisão, aquele personagem tem parecido com a sua história, você vai estar sempre ali alimentando aquela ideia, aqueles eventos, se magoando cada vez mais e cada vez mais mergulhado naqueles sentimentos de tristeza, de ressentimento. Por quê? Porque você está com um pensamento limitante, viciado, você está criando uma programação neural naquilo que você está fazendo. E o cérebro já tem um disparozinho. Quando você toca no assunto, quando você vê alguma coisa parecida com aquilo na televisão, você já está tão viciado que aquilo já traz ali automaticamente para os seus pensamentos, tá? E aí a negatividade, tudo aquilo que você já tem dentro, é muito mais fácil, vai dar muito menos trabalho para o cérebro. O cérebro não quer trabalhar, ele já tem um programa todo para você. Basta você acionar qualquer gatilhozinho que já vem tudo para você, tá? Então você precisa pensar de verdade no que você quer. Pensa, faz só assim, 3 perguntas bobinhas para você. Quem é você? O que você quer da vida para poder você cobrar? Se você quer aquilo da vida, você já tem essa capacidade? E se você não tem essa capacidade, o que é que lhe falta para você ir buscar? Pronto. Se resume a quem é você, o que você quer e se você já tem essa capacidade. Pronto. Crie essa clareza para você, tá? E elimine do seu pensamento essas coisas aí negativas, essas coisas aí ruins, ou faça de tudo para estar, né, sempre buscando o que é mais positivo para você. Buscando sempre o que é mais positivo.
para poder você estar vivendo bem, para poder você estar se criando, né, como um bom garoto. Então você sente bem quando está pensando naquilo que quer e se sente mal quando está pensando naquilo que não quer. Se eu sinto e eu penso a mesma coisa, eu tenho aí essa conexão com a mente, eu tenho aí essa conexão com o coração. Quando eu não tenho isso, eu criei na minha mentalidade um caminho neural, gente. Quando eu crio esse caminho neural, ele está criando por ele mesmo, que eu nem penso ainda lá no útero da minha mãe, ainda quando eu era criança, ainda todos os momentos, tudo aquilo foi guardado. Quem nunca viu aquela imagenzinha, 5% do iceberg para cima da água e para baixo 95%. Então aqui está a nossa consciência, ali está os 95% da nossa inconsciência, do nosso subconsciente. Tudo é guardado, você tem um driver para guardar todo tipo de memória. Ligou, clicou, as respostas já vêm, o sentimento já vem. E tudo é guardado principalmente quando você teve a visão, teve o sentimento. Teve o pensamento, teve o sentimento. Tudo é guardado. O susto é guardado, a insegurança é guardada, a frustração é guardada. Nós temos tendência a estar guardando as coisas que mais fazem a gente se emocionar. Estou na área, né? Quer entrar? E aí o que é que acontece, né? O que acontece? Você pode estar com esses pensamentos, de estar vivendo ela, mas não tem força suficiente para você estar saindo dela também. Por que você não tem essa força toda? Chegou o homem brabo na área, tá? Não, eu vou te mostrar. Eita, nós! Gosto de ver assim. Você sabe que você já é de casa. Você viu que eu já chego com um chinelinho no pé. Já chega com o chinelinho no pé. Paula, seja bem-vinda. Meu amado, muita saudade, viu? Nas correrias aí, a gente nunca mais se encontrou. E o que eu quis trazer para esse pessoal, né? Já que a gente está fazendo tão pouco, para mim é muito pouco, né? Mas a gente tem que viver outra vida, né? Daiane, seja bem-vinda. Então, assim, o que eu tenho tentado agora, nesses 2 dias, é continuar ainda trazendo clareza, né? Trazendo para as pessoas, você tem que estar buscando clareza, clareza, clareza. Clareza para quê? Porque a vida é tua. Se você não tiver essa clareza na tua vida, como é que você vai? E a gente faz isso com todo mundo, você dá pitaco na vida dos outros, você quer ajustar a vida dos outros, mas você não tem uma clareza na tua, de quem você é, o que você quer, para onde você vai, como é que você vai fazer. No de hoje mesmo, eu quis mostrar e trazer, espero que tenha ficado claro, que enquanto você não desmanchar os programas limitantes que rodam automaticamente na tua cabeça, e você não tiver essa conexão com o que você pensa e o que você sente para de verdade você ter uma ação, você não vai conseguir sair do lugar. E as pessoas, os peixes pequenos, ninguém nunca ensinou isso para eles. Ninguém nunca ensinou. Quem tinha dinheiro para procurar alguma coisa, tinha ali, né, quem treinasse, quem falasse alguma coisa. Mas a gente nunca tiraram como é que chama? A viseira, né, do cavalo da nossa frente, é a viseira mesmo. Então, o que um que soubesse, dissesse, todo mundo sai atrás. E ninguém nunca disse para você, você vai ler livro, você vai comprar programa, você vai fazer o raio que o parta. Enquanto você não tirar os programas limitantes que rodam dentro da sua cabeça, é você fazendo figa, dizendo coisa, eu acredito, é positivo, é positivo, é positivo. Só que o coração está dizendo mentiroso, safado, sem vergonha, não cumpre nada. Tu nunca vai chegar, porque tu diz uma coisa e faz outra, sente outra. Não é isso, Gabo? Você sabe o que o pessoal tá fazendo? Igual eu. Igualzinho eu. Eu vou tomar café e eu ponho açúcar no vidro de BCA. Que aí, tipo assim, eu não tô tomando açúcar, né? Tô tomando BCA. É sempre tentando se auto-enganar. Você tá tomando açúcar. Não importa qual é o frasco que tá, você tá tomando açúcar. Mas olha só que coisa interessante. Eu fui pegando aos pedaços, eu estava dirigindo, vindo para o escritório, mas eu fui pegando uns pedacinhos aí e tentando montar o quebra-cabeça aqui. Olha só o que é interessante, Maria. Imagina que você tem que andar 5 quilômetros com uma sacola de pedra nas costas. Com 5 quilos de pedra nas costas. Pedra normal, pedra. E aí eu viro e falo assim, e aí, Maria, o que você acha da gente colocar mais 5 quilos e você andar mais 5 quilômetros com pedra nas costas? Não quero. Provavelmente você vai falar, não quero. Mas por que você não quer? Pelo simples fato de que agora eu vou fazer uma mudança. Imagina o seguinte, Maria, que eu tivesse colocado nessa mesma sacola 5 quilos de ouro para você.
E você andou 5 quilômetros. E agora eu falei, e aí, Maria, o que você acha de colocar mais 5 quilos de ouro para você Bota andar 20, mais né? Que a 5? gente arrasta. Bota 20 que a gente arrasta. Isso quer dizer o quê? O que você está carregando na sua mochila? Né? Qual é o valor que você está colocando na sua vida para você fazer as coisas? O motivo, a motivação, o seu porquê é pedras inúteis ou é algo de valor? Porque se for algo de valor, Maria, o povo aguenta. Pode jogar um caminhão nas costas que aguenta. Arrasta, Agora, né? arrasta, não tenha dúvida. Agora, se tiver carregando pedra inútil, então, muitas das vezes, o que as pessoas estão fazendo aí, desistindo, né, de fazer o que tem de ser feito, é porque estão carregando pedra, não estão carregando nenhum tipo de tesouro, entendeu? Elas não estão com riqueza dessa mochila, não tem valor, não tem princípio, não tem nada ali, são pedras inúteis. Então, assim, elas estão fazendo sem ter um motivo de valor, entendeu? Sem ter um motivo de valor. E eu acho que é isso que vem fazendo as pessoas desistir no meio do caminho. Posso estar errado. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não creio que esteja errado, não, né? Às vezes, a pessoa pode dizer, não, você está errado porque não entendeu a profundidade ou não quis olhar para o que realmente você disse. Aí eu vou pegar isso e vou colocar verdade no que eu realmente tenho. Então, às vezes, a pessoa pode nem saber o que tem, de tão automático que está. E de tão automático que está, passividade, sempre está encontrando alguém para se responsabilizar. Então, a pessoa está tão assim, atrás da mureta, que você tem a marreta, né? Mas a pessoa está tão atrás da mureta que ela não se responsabiliza nem para trazer luz para a própria história. Ela não consegue saber que se tu tem a realidade que tu tem, só tem uma pessoa que possa mudar isso. Só tem uma Exato. pessoa que possa mudar isso. Que independente do trabalho que der, que pode ser muito, que pode ser pouco, vai depender da pegada e da vontade que você tenha. Então, o que vai ter, quem começar a entender, vai ser muita gente dizendo, eu desejo, eu quero isso, mas não consegue passar desse ponto, do desejo do eu quero isso. Mas para mim pegar 5 quilos, que são quilos e pesam, e eu entender que se eu colocar de ouro, e nesse momento eu entender que tem valor ali, o esforço que eu vou fazer vai ser muito bom, a ponto de eu dizer assim, pode dobrar o peso que eu arrasto. O valor que, Exato. depois que eu atravessar, é aquela história, né? Você quer chegar a Canaã, mas você não quer se queimar nem um pouquinho. Você não quer passar a necessidadezinha de sede, você não quer passar nada naquele desertozinho. Você sabe que do outro lado é bom. Mas quem vai ser o responsável para estar te levando para esse bom? Ou quem vai ser o culpado por você morrer aqui nesse deserto? Então, essa Verdade. clareza, sabe, Jair, que é tão pequena e muita gente, eu creio que muita gente não teve essa oportunidade de estar. O que a gente faz, o que eu faço, o que outras pessoas fazem, a gente chegar aqui, se debruçar, o que você entendeu, o que você tem dentro de você, você diz assim, cara, isso se eu carregar para mim, não vai adiantar merda nenhuma. Eu preciso jogar isso no ventilador, pegue quem pegar. Então, quando eu faço Não, isso, desprendido, se alguém pegar, vai ser bom, né? você falou de clareza. Na verdade, muitas das vezes, aí até eu mandei, na hora que você falou de clareza, eu falei, qual é a cenoura que te motiva a caminhar? Eu vi. Por que isso? É a do sabor Porque, ou a da dor, né? porque às vezes a clareza ela vem desse jeito. Às vezes um médico tem que virar e falar para você, falar, ó, você tem mais 3 meses de vida. Essa pessoa quer virar maratonista, essa pessoa quer virar o girar na Terra. Só que não dá mais tempo, já foi. Só que agora ela tem clareza que está acabando o tempo. O problema é que a gente está vivendo agora, eu estou aqui, você está aí, as pessoas estão aqui na live, mas a gente não sabe quem que vai primeiro. Um de nós vai. A certeza é que, ó, nós estamos em 10 aqui, né? Vamos colocar 12 pessoas. Nessa jornada nós temos 12 pessoas e durante essa nossa caminhada aqui na Terra, um de nós vai ter que ir primeiro. Quem se habilita? Quem quer ir descer as águas primeiro? Isso é uma clareza. Nós vamos partir dessa para a quinta dimensão, não tem jeito, entendeu? Só que a gente precisa que às vezes um médico vai chegar para nós e vai falar, não dá mais, tá? Chegou, é a pá de cal nas costas e vamos embora. E aí o que acontece? Essa clareza de que a gente precisa mudar, por isso que às vezes ela vem através da dor, vem através da cenoura, entendeu? Dolorida, dolorosa para fazer as pessoas se mexer.
né? Quantas pessoas não começam a fazer uma coisa porque a água bateu na bunda? E a gente sempre, essa expressão é do brasileiro, quando a água bate na bunda, ninguém aprende a nadar. Mas precisa bater a água? Sempre tem que estar batendo a água na bunda do caboclo para ele poder se mexer? Não faz Não sentido, se né? cansa, né? Não se cansa disso, né? Não se Não cansa se dessa cansa. luta, né? Ou Jair, a gente tem ido muito para um espaço também, né, em que todo jeito as pessoas trazem algo e aí você aprende, né? Principalmente nós mulheres, mas os homens também, né? O homem ele vem naquela pegada de que como o eremita ou como aqueles os primeiros que chegaram, os vitoriosos, os vigorosos, os trogloditas, os poderosos, os que era tudo na força bruta, mas esse pessoal, eles se acostumaram a não criar uma realidade pensada. Eles se acostumaram a ter uma realidade que vai acontecendo. Quem conseguiu desde cedo a pensar na realidade que queria, para o filho, para a mãe, para a família, para ele, esse já trabalhava em prol daquilo. E os outros, eles iam deixando, e até hoje ainda acontece, a vida ia acontecendo. Ou aprenderam, né, por neurônio espelho, e foram repetindo frases que para você ter alguma coisa, é preciso você sair de casa já para matar 4, 5 leões. E você acha bonito matar um leão por dia? Não, tem que matar 5. Eu, no meu trabalho, isso é normal, isso normalizou de um jeito. E a mulher, ela aprendeu como? Ela aprendeu que para ela mudar um pouquinho a realidade, onde colocaram ela dessa vez, né? Dessa vez agora, dessas últimas gerações, onde colocaram ela, ela precisa, mas ela precisa se empoderar de um jeito que ela tem que, ela não é mais a mulher. Ela vai ser o raio que o parta, mas mulher ela não pode ser mais. Então ela vai ter que ser guerreira, ela vai ter que lutar, ela vai ter que fazer, ela vai ter que ser multifuncional, ela vai ter que explodir, porque ela está criando a bomba atômica dentro dela, porque ela vai estar indo criando, não é uma coisa, ela está criando tantas coisas diferentes para ela que o próprio sistema dela não vai aguentar. Ela não foi feita para ser daquele jeito. Só que ela achou colocar, todo mundo a gente só vive comprando ideia do tonto. Então foi colocado na cabeça que para você ser empoderada, para você ser maravilhosa, para você ser não sei o quê, você não pode ser o que você veio para fazer. Você não tem, não, disfuncional é como você vê. As pessoas não entendem que outros vilões tomaram conta e botaram elas para funcionar. Só mudou, meu irmão, o nome do filme. Uma hora foram tonta, outra hora foram não sei o quê, agora estão sendo boba, estão sendo mais tonta ainda, vão explodir, não vão conseguir nada e está todo mundo por quê? Continua na manada. Ninguém para dizer assim, cara, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo entre a distância é tão pequenininho, o que eu penso e o que eu sinto é verdadeiro para mim ou é só o que estão dizendo de novo? É só o que estão doutrinando, é só o que estão mandando, é só o que eu tenho que fazer? Ninguém para perguntar, não. Será que eu não queria mesmo parir, ao invés de eu dizer que eu não estou querendo parir? Não, Será que eu duas não queria coisas, realmente... né? Não, mas será que eu Não, não queria fazer... mas pensa comigo, pensa uma coisa, você falou assim, matar um leão, primeiro que a gente tem que matar o leão, mata a hiena. Quantas hienas estão em volta aí tentando se apossar da sua carcaça, né? Segurar, Então, né? então, primeiro, mata a hiena, para de matar leão. Matar um leão por dia não, matar uma hiena. Alguém que fica rindo do seu crescimento, que acha que você não vai conseguir, porque ela está falando dela, que ela também foi incapaz, enfim. E a outra coisa, dá muito trabalho você fazer o que você gosta. E você vai ter que enfrentar um monte de gente. Então, quando você está fazendo alguma coisa que muitas pessoas estão contra você, pode saber que talvez você está indo no caminho certo. Por quê? Fazer o que você ama, fazer o que você deseja, fazer o que o seu coração arde, dá trabalho e muita gente se levanta contra. Porque eles querem que você faça o que eles querem que você faça, não o que você quer para a sua vida. Então, a gente precisa ter a clareza para isso. Para onde que eu quero ir? Tem gente, Maria, que fala assim, vou viajar no final do ano? Vamos. Quando chega no final do ano, entra dentro do carro. E aí pergunta, para onde que a gente vai? Não consegue nem decidir o destino do seu desfrute, o destino da sua viagem, o destino das suas férias. Ele deixa a vida me levar literalmente. Então, o que a gente precisa? Controle da nossa vida, né? Saber o que eu quero, o que você realmente quer, onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual é o projeto de vida que você tem, qual é o sonho, por mais que seja louco, mirabolante, coisas que às vezes o povo fala assim, não, você é maluco, isso aí você nunca vai realizar. Se lasque. O que você quer fazer na sua vida? Tem projetos que vão acontecer amanhã, tem projetos que vão acontecer daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos.
mas é o que você quer. Qual é o motivo pelo qual você está na Terra? E olha uma coisa, Maria. Eu conheci várias pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas de mais idade, pessoas bem assim, experientes, e todas elas dizem uma coisa e várias delas passaram por um episódio mais ou menos assim. Era o marido e a esposa. E o marido falava assim, quando eu deixar minha véia bem calçada, aí a minha missão de vida está pronta. Adivinha o que acontece? Quando ele compra uma casa, ele consegue aposentar, ele morre. Por quê? A vida inteira ele ficou programando a mente dele que se ele deixasse a véia dele bem calçada, com dinheiro, agora o Ricardão podia chegar, já tinha a casa pronta e era só aproveitar o doce. E aí ele falou tanto isso para ele, tanto isso que isso se tornou uma verdade, e assim que ele conseguiu, o corpo dele diz, acabou, filho, se entrega. Então o que você anda falando para você? Qual é o seu projeto de vida? O pessoal falou assim, Jair, quando você se aposentar, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu gosto disso. Nasci para trabalhar, nasci para criar, né? Eu gosto. E, na verdade, você acaba não trabalhando porque você vai se envolvendo com pessoas, você vai se divertindo. Vai ter estresse? Vai. Todos os dias tem estresse. Se não tiver, não faz sentido nem estar aqui. Né? O jogo é Jair, assim. tu vê aqueles que não é muito... Não vem hoje. Hoje você trabalha muito, as pessoas trabalham muito com a mente, as pessoas trabalham, né, ali criando, fazendo, inventando. Mas você imagina as pessoas simples mesmo, né, que conseguiam passar a idade não era como hoje, porque hoje você vai ter facilzinho, 80 tá para todo mundo, 85 para quase todo mundo, 90 para quase todo mundo, sem qualidade de vida, mas chega. Sem qualidade de vida, porque é a geração também que mais se empanturra de besteira. Mas vai viver. Agora, antigamente, o tempo de vida era ali uns 60. Nossa, 70 anos já estava velhaço. Mas tinha sempre aqueles teimosos que passavam dos 80, com enxadinha na mão, cavucando, nunca deixava de trabalhar. Quando os filhos que andavam pelo mundo, tinham uma casa na cidade, carregava esse velho para lá, era morto para eles. Tinha que soltar no mato de novo. Matava, porque eles não querem parar. Então, se tu foi feito para funcionar, seja com a mente, né? Porque o suor que o rosto derrama, não importa de onde ele venha. Se tu foi feito para trabalhar, para escrever, para criar, para não sei o quê, e tu para, que função que você tem? Então, as pessoas, elas precisam... Eu vou corrigir. Eu não quero trabalhar, eu quero funcionar. Continuar funcionando. Exatamente, continuar funcionando. Se tu não funciona, tu enferruja. Né? Então, uma máquina velha parada faz o quê? Enferruja. Uma porta velha sem abrir, sem fechar, se ela ficar fechada a vida toda, ela não abre. Se ela ficar aberta a vida toda, ela não fecha. Então, foi feito para quê? Quando o meu pai, quando o teu pai, quando o nosso pai nos fez, para o tempo que ele quis que nós estivéssemos, então ele já fez com uma função. Eu preciso, não é ofensa quando eu pergunto para você, para que você serve, filho? Eu estou lhe ofendendo. Você só precisa parar e dizer, caracas, é mesmo, eu tenho tantos anos. Para que eu sirvo nessa vida? Porque você tem uma vida, você veio com uma vida para essa vida servir para alguma coisa. Para que é que você serve? Eu estou com muita dificuldade de descobrir quem eu sou. Saiba que quem você é, independente de quem você pensa, tem uma missão para fazer aqui. Então você tem uma missão que é muito bom nela, mas eu não sei fazer nada. Então você nunca encontrou sua missão. Ou você está de olho na missão dos outros. A tua missão pode ser limpar a bunda de bebê, mas vai ser uma pessoa que limpa de olho fechado. Pode colocar os melhores profissionais para fazer, porque aprender a técnica assim, assim. A pessoa fica cega e continua limpando. Por quê? Porque ela tem aquilo, o dom. Ela pode ser a pessoa que nasceu para limpar a casa, que seja dela ou que seja dos outros. Mas aquilo não ofende ela. Ela faz com prazer, ela faz da melhor maneira possível. Ela escolheu, naquele tempo, ser aquela pessoa. Satisfeita com ela, tá? Não é limpando a casa dos outros e quando chegar em casa, você tem que gostar tanto de limpar que a sua é melhor, mais bonita do que a de todo mundo. Não é você limpar por dinheiro, não. Limpar por dinheiro, filha, é você trocar. Então, já que você vai fazer uma coisa por dinheiro, faça uma coisa que pelo menos não acaba com o seu físico. Dinheiro por dinheiro, faça uma coisa mais leve. Ué. Exato. Ou passa com menos tempo, faça uma coisa que tira muito a sua energia, mas você é tão bom em fazer aquilo que você é o melhor profissional. Os outros estão se matando, carregando pedra. Você diz, ó, pega a pedra, bota ali, bota lá, na sombra. Por quê? Porque você gosta de fazer aquilo, você sabe fazer com aquilo. Então, se é dinheiro por dinheiro, você desenvolve as suas capacidades.
porque você já sabia fazer aquilo, ou vai criar talento por outra coisa, tem muita gente ensinando. Agora, você precisa só fazer o que é verdadeiro, funcionar no que é verdadeiro. Quem você é? Está muito difícil de descobrir. Então, para que você serve? Para que você serve nesse mundo? Outra coisa aqui, Maria, a gente pode até perguntar pro pessoal, vocês que estão aí, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas mais maduras, pessoas que já vividas, pessoas experientes com a vida. Mas a maioria delas vão concordar uma coisa, que grande parte da vida dessas pessoas, elas passaram para agradar o outro, passaram para realizar o sonho do outro, passaram fazendo 70% da vida dessas pessoas que estão aqui, eu falo isso de mim, e a Maria com propriedade também em relação a isso, que 70% do nosso tempo nós passamos para realizar a vida de outros. Quando é que a gente vai parar para olhar para a nossa vida? Realmente o que você quer? Né? Olha só, para você ter ideia, eu tenho 2 violão e arranho em meio. Eu arranho em meio. Eu toco o violão. O povo fala, você toca o povo de perto de mim. De tão ruim que eu toco. Entendeu? Eu toco o povo de perto de mim. Então, e é uma coisa que eu tenho uma paixão por violão. Mas parece que, por que eu não vou fazer? Por que eu não faço por mim? E aí eu dou prioridades para outras coisas. Então, essas coisas que a gente precisa, às vezes, repensar. Tem coisas tão simples que, às vezes, vai alegrar o teu coração, vai alegrar a tua vida, vai fazer você ser uma pessoa mais leve, mais suave, e você não faz. Você se preocupa com o marido, se preocupa com a esposa e tal, e faz aquilo, e corre atrás do sonho do outro, ele quer comprar um carro agora, ele quer trocar de casa, ele não sei o quê. E é o girar o tempo todo. E aí, quando é que você para e fala assim, deixa eu olhar para mim, o que eu quero? O que a Maria quer? Ah, a Maria gostaria de falar francês. Ué, Maria, por que você não fez um curso de francês? Ai, menina, tem tanta coisa para ver. Esse tanta coisa para ver é cuidar para que o sonho dos outros realize. Afasta de você o que é seu, né? O que é seu, você afasta. E nessa de tu dizer assim, de repente eu faço algo, né, que vai me deixar numa serenidade tão grande que o que eu tinha que fazer, ou aquilo que eu já estou fazendo, o ponto que faltava eu vou achar naquele momento. Então, são pessoas que, às vezes, não conseguem abrir mão, né, do seu esporte, não conseguem abrir mão de uma outra coisa, porque naquele momento ele tem essa conexão. Sim. É naquele momento que ele se desliga, se desgruda de toda essa obrigação que a gente põe no ombro. Né? E tá tudo certo se você quer viver assim. O que a gente apenas está querendo dizer é o seguinte, você só não pode estar mentindo para você. Eu sei que a gente carrega o mundo nas costas e chega um determinado momento que você fala assim, caraca, meu, o tempo está passando. Agora, quem morreu, morreu. Quem não morreu, filho. Só lamento, porque eu não vou olhar para mim. Eu gosto de ir na academia segunda, quarta e sexta. Né? Como eu fui ontem, aí hoje eu não vou. Só mudei o dia ali. Mas a segunda, quarta e sexta são os meus dias. Sexta-feira é o dia internacional do churrasco. Todo mundo está fazendo um churrasco, está fazendo uma janta e não sei o quê. Quantas vezes eu precisei falar não para uma janta, para um churrasco, porque eu queria cuidar de algo que era meu, de verdade, algo que iria me acrescentar algo positivo. Eu falei, olha, se você quiser marcar, marca na quinta, marca no sábado. Na sexta-feira você não pode marcar. Se marcar comigo, eu não vou poder ir. Porque sexta-feira é o meu dia. E assim, parece tão pouco, né? A gente fala, não, mas é academia. Mas quanto a gente passa mais tempo longe de cuidar do nosso corpo do que cuidando dele. Então, se você vai tirar uma hora, tira uma hora com prazer, coloca teu fone, te isola do mundo, se conecta com a sua alma, com o seu corpo, com a sua vontade de ser feliz. Sabe, tem gente que fala assim, eu odeio fazer exercício. Fala, eu não gosto também, não sou dos melhores não, que gosta de ficar puxando ferro, não. Só que aí também descobri uma coisa, que eu simplesmente neuroassociei as coisas. A pessoa vai lá, associa a academia com algo cansativo. Eu associei a academia com algo libertador. Então eu vou para libertar a minha mente, deixar ela, sabe, voar, deixar ela criar. E olha que incrível, Maria. Quando eu mudei essa chave, eu faço treinos muito melhores, comecei a ter mais resultado fisicamente, olhando para o espelho. Sabe quando você olha para o espelho e fala, nossa, tá ajustando o chassi do gafanhoto, né? Tá melhorando. Então, tipo assim, eu percebi que eu precisava mudar. E nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso. A gente neuroassocia. É a associação do que você pensa sobre aquilo. E aí, se você faz uma neuroassociação ruim, aquilo é ruim.
Tem gente que fala, eu odeio ler, é cansativo. Agora, tenta olhar o seguinte, a leitura não pode te libertar? A leitura não pode te fazer ganhar? Olha quando foi que eu mudei a minha chave sobre leitura, Maria. Eu não era de ler, sempre fui um péssimo leitor. E hoje eu estou abrindo aqui só o baú da bagaceira do Jair, né? Eu não era de ler, eu sempre fui aquele cara que lia o resumo do resumo do resumo de que alguém contou, entendeu? E aí quando eu entendi, um dia eu acordei e falei assim, cara, como é que eu posso vencer um cara que acorda, nasceu num berço de ouro, que dorme numa cama fantástica, passou a noite inteira no ar-condicionado, ele vai sair para trabalhar, ele vai pegar o carrão dele com ar-condicionado, ele vai chegar no escritório dele com ar-condicionado, tem uma cadeira que faz massagem. Como é que eu vou vencer esse cara? Como é que eu posso competir com um cara desse? Porque esse é o jogo. A gente está competindo o tempo todo no mundo dos negócios, há uma competição com nós em ser melhor todos os dias, mas também com o concorrente também. Falei, como que eu venço um cara desse? Não tem jeito de vencer, fiquei pensando comigo. Esse cara chega de manhã, ele come, tem um café da manhã na mesa para ele, com mamão papaya, com limonada com limão sírio, que veio direto do Oriente Médio. Como que eu venço um cara desse? Aí eu descobri que a única maneira que eu poderia vencer ele é na onde ele era mais fraco. E onde ele era mais fraco é que ele tinha tanta coisa à sua mão que a leitura não era uma coisa que ele iria se dedicar. E então eu me dediquei muito mais à leitura porque eu poderia perder no dinheiro, no carrão e tudo mais, só que se eu tivesse 30 segundos entre eu e ele, eu ia ganhar. Por quê? Porque eu iria trabalhar minha mente, fortalecer minha mente, minhas emoções, para eu ser melhor do que ele na hora do vamos ver. E eu acho que isso foi o fator determinante para que eu começasse a amar a leitura, querer escrever livro. Como é que pode um menino com má formação de alfabetismo, sabe? Escrevo mal, hoje corrijo bastante, venho sempre trabalhando isso, mas assim, uma leitura péssima, uma escrita disfuncional, como é que esse menino pode querer escrever livro? E hoje é isso que eu estou fazendo. Então, você precisa encontrar prazer, conforto, vou até melhorar, prazer no desconforto. Ir para a academia é desconfortável, mas eu encontrei uma maneira de prazer, que é a liberdade. Eu encontrei na leitura um diferencial sobre o meu concorrente, um diferencial sobre outra pessoa que poderia tomar minha vaga naquela vaga de emprego. Vai chegar eu e o outro fulano para conquistar a vaga. Quem é o besta que vai abrir a boca primeiro? O que abriu a boca primeiro perde. Por quê? Porque é incompetente. Eu falei, não, então eu preciso melhorar. E foi onde eu foquei para melhorar. Eu acho que se as pessoas tivessem um pouco desse discernimento, que a leitura vai ajudar ela a engrandecer, crescer e evoluir, né? Que uma academia, uma mente, nenhum corpo forte, fraco, sustenta uma mente forte. Então, o que adianta? Você cuida, você faz tanta leitura, você lê tanto, você se dedica tanto para conteúdo, mas o teu corpo é fraco, não consegue sustentar. Você olha o corpo... Incongruente, né? Incongruente. Então, eu gosto muito de pensar assim, nenhum corpo fraco sustenta uma mente forte. Por isso que eu acho que o exercício físico precisa existir. Entendeu? Eu tenho essa frase também comigo, né? E assim, a congruência daquilo que você diz, né? No começo, é que você não estava no começo da live, mas o começo da live, ela vem toda trabalhando exatamente a neuroplasticidade. Então, é onde tu tem os neurônios espelhos para você estar se ferrando, você tem os ouvidos, ainda quando você está no útero, você tem toda uma vida que foi ali colocada. Os teus 95% das ações que você vai ter vão vir todas influenciadas das coisas, das memórias que você já tem guardada, que estão fora da tua boa vontade ou má vontade, elas estão guardadas e ponto. Se você não tem essa troca de você ir lá, tem uma programação na tua cabeça que já é limitante pela tua convivência, pela tua ambiência, não vai determinar, a gente já sabe que não vai, desde que você paga o preço para sair de lá. Se não, você vai se acostumar sim a estar com os 5 com quem você está. A influência de onde você está, de com quem você se cria, o que é normal. Você vai querer pagar o preço de sair daquele lugar? Como você sabe que você vai sofrer? Não, mas aí eu quero. Então é onde você fala, eu fui lá e eu desprogramei fazendo uma troca. Eu fiz uma troca. Existia algo. Racionalmente eu descobri. É assim que acontece
É o que eu estava dizendo, você tem um pensamento que ele é pequeno, ele às vezes nem quer pegar força, mas você tanto pensa nele, tanto adequa a ele, tanto bota foco nele, que ele passa a ser maior. Então, o teu sentimento é obrigado a aceitar. Por quê? Porque o pensamento se tornou pré-determinante. Ele determina o que ele quer. Ele está tão forte que você decidiu e você faz. Você dá não para aquilo que você gostaria de fazer, mas você sabe que não tem a ver com aquilo que você determinou. Então, o teu pensamento, ele engravida tanto a tua mente, Bravo, que não tem como o teu coração não conceder. Ele vai ter que conceder. Então, a pessoa, ela precisa, dentro dos programas limitantes que faz, você pode fazer todas as técnicas, usar todas as ferramentas. Se você não reprogramar, se você não colocar no lugar aquilo que você realmente quer, todo mundo roda um programa limitante e todo mundo roda o programa mental, que já é automático. A gente não sai do piloto automático. Você pode trocar o programa do teu piloto automático. Você está rodando no automático do que você quer. Eu escolhi o que eu quero rodar. Eu não rodo mais o que o meu drive quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Eu não me perco mais nos meus pensamentos, porque eu descobri que eu tenho a capacidade de pensar sobre o que eu penso. Então, eu fui feita para pensar. Então, vou colocar o conteúdo que eu quero pensar. Eu não vou para a faculdade para me sentar, não tenho nada contra, mas eu não vou para a faculdade para me sentar e pegar os 5 anos daquele conhecimento que a pessoa quer aquilo. Não tenho nada contra que a pessoa vai ficar muito bom. Ela tem que ser, ela é obrigada a ser muito boa, porque ela passou 5 anos estudando a mesma coisa. Ela não pode sair dali sem ser muito boa. Só que eu prefiro pegar os meus 5 anos e buscar aquilo que vai me levar a mais. Mas dentro desse a mais, eu também não quero ficar tomando conta do mundo, me espalhando aqui na horizontal, e quando aqueles, como você colocou, o primeiro cara que vim para passar, eu vou ser daqueles 100 que vou ter muito conhecimento sobre muita coisa. Só que aquele conhecimento, ele não consegue ter a profundidade até a página 10. O outro que tiver um ponto que aprofunde, que saiba realmente dar conta daquilo, poxa, já tirou os 100 do lugar. Então, as pessoas têm que terem essa noção. Você tem toda a capacidade de pensar sobre o que você pensa, de escolher o que você quiser, ser o que você quiser, meu amor. Você pode ser fracassado, é só você acessar o programa e seja muito bem. Você pode ter sucesso e acessar o programa e lute muito bem para poder fazer. Agora, sabendo também o seguinte, você tem uma vida toda para fazer a mesma coisa, para ser bom naquilo que você faz. A vida toda é quanto tempo? Eu sei lá quanto tempo você tem, você só tem que fazer a vida toda sempre agora. A vida que você tem é agora. Faça agora, faça agora. 120 eu vou viver. Minutos? Dias? Anos? Não sei. Não, eu tenho que viver agora. A gente fala que vai viver, como eu falo que eu vou viver 150 anos, mas pelo tanto de açúcar que eu coloquei aqui, pode tirar 30. Então eu só vou a 120 mesmo. Mas é o que a gente fala, é o que a gente projeta dizer que a gente quer acessar aquilo, só que tem umas coisas que acontecem dentro de nós que podem mudar o jogo da noite para o dia. Né? Eu falo isso porque eu estou com algumas pessoas, que aconteceu agora, bem recentemente, até, foi algumas coisas até que mexeu comigo, pessoas próximas, né, parente, na faixa de 40 anos, que é a minha idade, e com problemas de saúde, de não poder sair do quarto, porque a fragilidade da saúde está imensa. Um deles, meu primo, né, foi diagnosticado com câncer, e ele não pode sair do quarto. Eu fiquei pensando, ele tem 40 anos, tem uma filha, não consegue viver com a filha pequenininha. Eu falei, então quer dizer, por mais que ele tivesse projetado que ia para 150, ele não esperava que a vida dar um golpe nele. É o externo, né? É o externo. Né? E o externo vai afetar você quando? Quando você também, a gente permite. Sabe aquela ida que eu tinha que ir na sexta-feira para academia, não fui pro churrasco? Então, ali eu coloquei aquela gordurinha bem naquele local onde não deveria, na veia artéria ali, e daí ali azedou a marmita. Então, o que acontece? Se a gente fizer certo, a gente tem uma chance de caminhar um pouco mais. Se a gente fizer errado, a gente só está sentenciando que alguma coisa vai acontecer mais cedo. Aí, tu começa a levar, né? Silvana, seja bem-vinda. Tu começa a levar a live com as profundidades maiores ainda. Maiores ainda. Então, você vai ver, né? Existe um livro, eu esqueci agora o nome do livro, tem a ver com genes, né? Do Deepak Chopra.
Então ele vai dizer o seguinte, no livro ele vai contar o seguinte, né? E vai provar o seguinte, que ninguém, né? É mais epigenética do que você realmente ser escravo dos genes daquilo. Não, eu tenho isso porque é genético, né? É da minha genética. A minha mãe, eu já fiz lives muito lá atrás, ainda quando era muito mais inocente, onde a gente dizia o seguinte, né? A minha mãe teve câncer no colo do útero, a minha mãe teve câncer na mama, a minha mãe teve câncer nisso, então a minha família toda tem misericórdia. Nessa família a gente não pronuncia nem o nome, com medo que não sei o que, não sei o que. Aí você vai ver o seguinte, qual a chance que eu tenho de não desenvolver esse câncer? É só orar, é só rezar, ou é vigiar e fazer tudo diferente? Elas tiveram um corpo que elas passaram por emoções, né, tétricas, principalmente as mulheres, elas comeram o que chegava na mesa dela, com sabedoria ou sem sabedoria, e elas começaram, elas não tinham atividade física, porque naquele tempo a mulher que ia para a academia era quem estava procurando o homem, então ela tinha o que? Cara, tudo errado. Então elas tinham um estilo de vida e elas desenvolveram aquilo e passaram para outras. Hoje você tem uma comida que é veneno puro, você tem uns relacionamentos que é raso, até só, é só ficar, você está pior do que elas, só que você tem informação, né? E aí você pode dar um basta. Mas eu não vou dar um basta, não é porque eu não quero ser como a minha mãe. É que eu posso não comer como a minha mãe, sofrer como a minha mãe, fazer as coisas que a minha mãe fez, cuidar do meu corpo como a minha mãe cuidou. Então eu posso realmente mudar. E se eu ainda não mudar, eu consigo, pelo menos, influenciar a geração que está vindo para ter em mim uma situação diferente, para ela não ter. Cada vez mais que a pessoa que vem de mim no meu sangue, ela vai ter um sangue melhorado. Então eu mudo, não é só a minha vida, eu mudo uma geração que vem depois de mim. Eu falo o seguinte, não tem mais gente feia, né? Porque você pega dois feios, cruza, né? Até eu falo assim, pega eu e a Lu, a gente cruzou, nós somos os menininhos mais bonitinhos. Agora esses menininhos lá na frente, eles vão cruzar, vai nascer os meninos mais bonitos, né? Saiba escolher, né? Não sejam caridosos, não sejam caridosos. Entendeu? Ainda bem que a Lu tinha um pedigrezinho ajeitadinho e tal, e aí os menininhos nasceu mais ajeitado, né? Mas assim, a gente, quando a gente fala autoconhecimento, também tem a ver com isso. Ah, minha mãe era sedentária, minha mãe era obesa. Meu, dá uma olhada se tua mãe era obesa, qual era o estilo de vida dela, muda o estilo de vida. Se você tá vendo o caminhão tombar lá atrás e você vai continuar empurrando ele para a ladeira, não vai mudar. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui na live, ô Maria, e daqui a pouco eu também tenho que sair, que é o seguinte, eu queria saber se essas lives você consegue acompanhar o raciocínio ou se a gente deveria deixar um pouco mais claro. Não tenha medo de falar, não. Isso vai ajudar a gente, né, Maria? Porque às vezes a gente entra nessa pira de maluco. A gente já busca mesmo um linguajar diferente no sentido do quê? A gente não se prende ao que o livro diz, a gente não se prende como tinha que ser. A gente se prende como se a gente está aqui fazendo o quê? Batendo papo. Se você consegue acompanhar o nosso papo, ou se você tem dúvida, eu não creio muito, não, porque a gente não filtra, né? Eu acho que dá. Aí, ó. A Joana falou que dá, sim. Bom. Ó, a Lucicléia falou que ela estava fazendo os mesmos hábitos da mãe. Eu imagino qual é o resultado que ela ia ter. Né? O resultado ia ser o mesmo. Né? E tanto no campo físico, saúde e emocional e relacionamento. Tá? Aí fala assim, minha mãe tinha dedo podre, eu herdei isso dela. Não, você só continuou fazendo os mesmos hábitos que ela. Minha mãe era obesa, por isso que eu sou obesa. Não, é que você continuou fazendo os mesmos hábitos dela. Continuou rodando o mesmo programa, né? Poxa, presta atenção, né? E assim, né, Jair? Você começa, de novo, o programa, essa energia, por isso que eu agora passei também a trabalhar com os abusos. Por quê? Porque essa energia, ela é tão sorrateira que você tem até preguiça de admitir que a culpa é só sua. Então você fica sempre buscando um culpado, não puxa a autorresponsabilidade para mudar a sua vida. Você tem sempre uma desculpa de é assim por isso, é assim por isso. Não existe, ninguém está condenado a nada. Tu veio para o mundo para fazer o quê? Para evoluir, para ser feliz, para fazer a felicidade dos outros. Agora, não foi só para fazer a felicidade dos outros. O primeiro chamado que você tem é para ser feliz. Né? Tem aquela historinha lá de São Pedro, eu sou católica, tá, gente? Sou católica, apostólica romana, e quando eu chegar lá, São Pedro vai fazer a pergunta, né? Foi feliz, bem? Dependendo da primeira resposta, ela ainda faz a segunda, senão eu já vou para a sala 2, né? E aí, ele vai dizer assim, foi feliz? Eu vou dizer assim,
Fui. Ou então vou dizer assim, caramba, o senhor não viu não minha luta lá embaixo, como é que foi? Todo dia eu tinha que matar um leão, todo dia aquele marido e aquelas filhas, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê, e ele vai... Aí pronto, sala 2. Eu só vim para ser feliz, não consegui, né? Aí não adianta. Agora, se você ainda falar assim, cara, foi muito bom lá, nossa, foi farra, foi festa, foi não sei o quê, não perdia nada, tava na zoeira, eu tava na abundância, tava não sei o quê, fui feliz, né? Fez. Quantos você fez feliz com seu jeito, com sua existência? Aí você vai começar a contar nos dedos. Se conseguiu, né? Se não conseguiu. Então, a tua primeiro é você. Isso não é egoísmo, né? Isso não tem a ver com você ser egoísta. Tem a ver com você se entender, se aceitar, se amar e entender que quando você faz o bem para você, você está melhor para servir o outro. Eu não vim para ser feliz, para poder fazer o outro feliz. Como é que tu vai conseguir fazer alguém feliz se tu está emburrado, se tu está fazendo de má vontade? E olha só, Maria, olha só que coisa. Eu sou uma pessoa de cor. E aí, eu tenho alguns de amigos... cor o quê? Bege? Brown, né? Cor de jambuticaba. Eu tenho alguns amigos que Jambuticaba, né? eles levantam uma bandeira de racismo e preconceito e tudo mais, tal, tal, tal. Aí eu falo assim, autoconhecimento ajuda você até nisso. Porque o que acontece? Eu não vou mudar uma sociedade, eu não vou mudar um país, eu não vou mudar um planeta de que alguns racistas vão deixar de ser racistas. Eu não vou mudar isso. Pronto, tá certo. Se eu não tenho controle sobre isso, o que eu tenho controle? Não me confundir com malaco. Não me confundir com gente que não presta. Então, eu cuido da minha vestimenta, eu cuido da minha aparência, eu cuido da minha fala, da qualidade da minha fala, do conteúdo que sai pela minha boca, para mim não ser confundido com vagabundo. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, entende, peraí, eu nasci de cor, vivo numa sociedade que existe um certo preconceito. Se eu falar para você que eu sofri preconceito alguma vez na minha vida, eu estaria mentindo. De verdade, eu estaria mentindo. Por quê? Porque eu nunca me permiti ser confundido com alguém que não valesse a pena. Então, eu acho que tem muito disso. Então, se eu sei disso, por que eu vou andar malaco? Não, vou andar malaco porque eu quero ver se alguém vai mexer comigo. Pronto. Tá pedindo, né? Tá, você tá pedindo. Então, autoconhecimento tem muito a ver com isso. Descubra quem você é e o cenário que você vive. E se adapte. Eu falo uma coisa, Maria, que é bem interessante, que é o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu despejo a água, eu sou a água. Eu despejo a água aqui dentro, eu tomo a forma dessa xícara. Se eu despejar água dentro desse caninho aqui, dessa canetinha, eu tomo a forma da canetinha. Se eu despejar água dentro dessa botijinha aqui, eu tomo a forma dessa botijinha. Se eu despejar água dentro desse caninho aqui, dessa veda-rosca, encher ela, eu tomo a forma da veda-rosca. Só que eu sou como a água. Eu tomo a forma, eu me adapto aonde eu estou, mas eu não mudo a minha essência. Não deixa de ser água, né? Não deixa de ser água. Então, o que as pessoas precisam entender? Não mude a sua essência, mas se adapte ao que o cenário te pede. E o cenário me pede para andar mais reto, para não ser confundido. Então, é isso que eu foco, em não ser confundido, em melhorar cada vez. Por quê? Porque o cenário me pede isso. Olha lá, a Joana falou... O que a Joana falou ali? Teve... Eu pensou que você era Alexandre Pires. Eu preciso cantar, né? Tô precisando aí já ocupar o lugar do Pires, que o Pires já tá passando, transbordando de informação. Gente, gratidão, tá bravo da minha vida, gratidão pela sua existência, né? Gratidão a Deus também, porque Ele deixou que a gente existisse no mesmo tempo, né? Deve ter um propósito aqui muito bom. E onde quer que eu esteja, ou que você esteja, que a gente possa se encontrar, vai ser essa leveza, porque é assim que eu escolho. As escolhas são nossas, as consequências também. Eu escolho esse tipo de leveza, eu não estou preocupada, né? Se a gente vai ser bem interpretado ou mal interpretado. Eu escolho aquilo que é verdadeiro, né, pra gente. Aquilo que é verdadeiro para mim. A gente vem com uma intuição, com uma intenção, e de repente você aparece, e eu sei que dá conexão. Então, não tenho medo disso, né? Eu sei que onde a gente se encontrar, a gente vai ter ali um objetivo que vai bater junto, ou daquele lugar a gente pode criar qualquer coisa. Então, nós nascemos para criar, né? Seja sempre muito bem-vindo na minha vida, porque em qualquer tombo que a gente dá ali, ó, se tombou, a gente cria alguma coisa desse momento, tá? Gratidão, Deus te guarde, gratidão a todos aqueles que apareceram. Gente, se tiver alguém aqui, ó, que não segue Bravo, vai aqui do ladinho do meu nome, né? Passa a seguir, conhece o conteúdo do cara. Se não servir, desocupa o lugar, tá?
tá? Porque tem sempre um lugar bom esperando por outra pessoa. Exato. A mesma coisa você pode fazer comigo, né? Tem mais de 500 lives para você me julgar. Se você pegar uma e me julgar e eu me encontrar com você, vai dar ruim. Você vai ter que pegar um bocado para poder você me julgar. Como eu sei que o seu intuito aqui não é vir para julgar, então que eu possa estar colaborando na sua vida para ajudar você a crescer. Porque parece pouco, mas se você descobrir de onde eu vim e onde eu já estou, é muita coisa. É muita coisa, né, Jair? Gratidão, tá, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo e até sexta-feira, se Deus quiser. Maria, tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode fazer. Esses dias atrás eu vi você. Você estava na missa do padre Marcelo Rossi? Tava, de vez em quando eu vou lá. Você acredita? Eu gosto de assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios aos domingos, então eu acordo cedo, vou assistir tudo que esse programa lá, até chegar no Auto Esporte ali no Tu me viu lá. Não, se esconda, não, que eu lhe vi. eu fiquei agora numa perseguição para tentar te ver. Eu falei, não, uma hora dessa ela vai aparecer de novo ali, eu vou fotografar ela. Quando eu vou lá. Ali tem uma espiritualidade maravilhosa, né? Muito ampla, é muito aberto. Independente, tá, cara? A gente fala assim que o que mais tem é católico que não é católico, porque o catolicismo ele é aberto para todo mundo. Então, todas as pessoas que têm, às vezes, até medo de dizer o que é que pensam, o que é que acham, terminam indo numa igreja católica porque é aberta, ninguém pergunta nada. Outros vão dizer assim, é muito ruim numa igreja católica, porque você entra e sai, ninguém diz nada. A gente vai numa igreja evangélica, todo mundo abraça, traz o irmão, dá um testemunho, leva lá, não sei o quê. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de entrar e sair sem prestar atenção em nada. Então, quando você vai, às vezes, num santuário desse, você vai encontrar, vá pela sua espiritualidade. Vá por um respeito de alguém que já viveu nesse mundo, de alguém que já fez alguma coisa mais do que você. Tem sempre alguma coisa ali para você aprender. Eu não me conecto com a ideia, eu não me conecto com a religião, eu não me conecto com o que ensina-se ali. Vá por você. Vá por você. É melhor você, de vez em quando, se conectar com alguém. Naquele dia, se eu contar para você que as coisas acontecem comigo, é Deus, né, que leva. Porque meu filho, ó, eu sou dele. Então, a gente estava no mês de outubro, a cabeça aqui, né, ocupada com muitas coisas. Uma menina falou assim, ela faz todo, acho que é o último domingo do mês, ela vai. E aí ela falou assim, era mês de outubro. Eu estava até escalada para leitura no dia 9, numa novena que estava acontecendo, mês de outubro, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. A mulher olha para mim e fala assim, você nunca mais foi numa excursão? Você não quer ir? Não, a gente está indo domingo. Eu falei, tô dentro, quanto custa? Dá aqui, passa o Pix, coisa e tal. Na minha cabeça, eu nem perguntei, já deduzi, que a Joana sabe que eu mandei foto para ela. A Joana esperando foto de Nossa Senhora Aparecida. Eu já deduzi que eu ia para o Santuário de Aparecida. Então, estou lá, encontrei com ela à noite e falei assim, a gente vai sair meia-noite? Ela falou, não, a gente vai sair às 6 da manhã. Falei, eu ainda de novo com os meus botões. Caramba, a gente deve assistir a missa todo meio-dia. E ela ficou pensando, por que será que ela pensou que vai meia-noite? 6 horas pegar uma perua, coisa e tal, já ir. Eu descobri quando a gente estava virando lá para dentro. Que ela falou assim, tu nunca esteve aqui, Maria? No Santuário da Mãe de Deus? Eu falei, não é para Aparecida, não, que nós estamos aqui. Caraca! Aí falei em casa que ia para Aparecida e coisa. Nas primeiras fotos que eu coloquei, a menina, mãe, onde é que você tá? Falei, minha Muito filha, bom. eu vim para casa da Mãe de Deus, então Nossa Senhora é qualquer uma, dela me levar, eu vou. Mas assim, bom. Ninguém acredita nisso, né? E é um lugar, sabe, Jair? Um lugar assim onde você vai, você se conecta, onde, para você que não quer, né, seguir uma doutrina, você imagina o que são milhares de pessoas pensando naquele momento que elas fazem parte de uma coisa só. Então, a espiritualidade que se faz naquele momento é quase ou igual àquela que você vai atravessando assim, pega um baile funk de 7 mil pessoas na pancada. A espiritualidade ali também é forte. Para você ter uma ideia, eu me considero hoje mais evangélico, né? Se a gente fosse colocar, eu me considero mais evangélico, porque minha mãe foi evangélica há muito tempo, eu convivi com esse berço, enfim, e me encontrei um pouco mais ali. Só que quando eu viajo para alguns lugares, fui para o Nordeste, aí eu fui na Basílica, lá no Santuário de Padre Cícero. Vou falar, já estive lá também. Você, né, evangélico, falei, cara, não é isso o lance. O lance é energia. É só energia, entendeu? E assim, da mesma maneira que eu sou louco para entrar numa mesquita, mas
Eu não estou querendo mudar de fé, não é isso. Eu acredito na mesma coisa, não vai mudar. Só que algumas coisas eu gostaria de conhecer, né? E, por exemplo, esse santuário de Padre Cícero, quem conhece a história de Padre Cícero fica mais chocado ainda. É Então eu mais gosto de doida ainda. entender a história. Ele como Padre Pio, naquele tempo para os matutos, e aí até a Igreja Católica, agora, muito pouquinho tempo, foi que veio reconhecer ele ali uma coisinha, tá? Que ele ainda não é o santo Padre Cícero, eles seguraram muito por quê? Porque o cara, naquele tempo, ele já conseguia estar em São Paulo e no Nordeste ao mesmo tempo. É. Como é que você conseguia estar? Não tinha E avião, não era tinha não. amigo de Lampião. Era Lampião o amigaço. respeitava. Amigaço. Ó, se ele dissesse assim, qualquer confusão, qualquer encrenca que tivesse, e ele só mandar o recado, principalmente daqueles grandes latifundiários, aquele pessoal do fazendeiro que estava oprimindo alguém, os pobres só falavam, vou pedir para o meu padrinho dizer sim. Ou bênção, eles não iam até o Juazeiro. Não. Eles se conectavam e Padre mandava um recado por alguém dele para aquele fazendeiro, para aquele não sei o que, não sei o que. E aí quem não fizesse, né? É como o Padre Pio também, eram pessoas que conseguiam estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eles criavam um outro ser deles para estarem naquele tempo. E eu vou entrar em detalhe, eu vou Você me imagina, arrebentar para explicar nada, rapaz. Não, Quem quiser Maria, provar o contrário, que vire-se. Um homem de 1,50 m, basicamente, com a energia que teve. Eu não vamos nem entrar no lado espiritual, que eu nem esse lance que eu estou querendo entrar. Mas a questão de a energia que um homem desse teve a capacidade de fazer por um povo. Só isso. Se olhar só isso, já é muito, é muito. E até hoje aquele povo conseguir se encontrar ali. Então tu pensa assim, eu não quero pensar em nada de religião, não quero pensar em nada de espiritualidade, eu só quero, que não tem como, você fugir de energia e também não ir para a espiritualidade. Exato. Mas eu quero pensar que tem, né? Quem quiser de frequência, tu tá buscando frequência tua, vibrar tanto por tanto, ou tu quer buscar a frequência de pessoas que não sabem nem por que é que estão com aquela alta, tu quer. É tu a capacidade de conhecimento, sabe tudo. Quando tu tá aquela limitação, tu só sabe até ou tu no centro do coração, entrega tudo e vira uma vibração. Quero saber o dia que tá tudo aquilo. A minha é a única que está atrapalhando um pouco. Tão grande. Pois. Mas eu tô ali, ó, com a câmera do celular assim, esperando a Maria passar. Eu ainda te pego ali, você vai ver. A hora que você passar, eu... Maria, gratidão. Meu amor. Gratidão, né? Batemos papo bastante. Eu nunca mais tinha feito isso, né? Então, é assim... Tudo é privilégio. Privilégio para mim, que você me dá esse tempo. Privilégio para as pessoas que podem aproveitar desse nosso momento de descontração. Mas numa descontração onde a gente não se sente para bater papo com o povo, jogar a conversa fora, não. Você tem que sair daqui ainda com sua moringa cheia, você tem que sair com sua capacidade ali preenchida. Faz melhor do que a gente, pode vir sentar conosco, tá? Pior do que a gente eu não estou querendo, não. Você senta aí e assiste. Agora, melhor do que a gente, pode vir aqui, desafiar e vir pra gente. Cada vez que essas pessoas entram na live, eu espero que elas saiam com a marreta na mão. Derrubar o muro que vem impedindo elas de alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Começa a bater nesse muro, que ele não vai resistir, ele vai cair e você vai conquistar tudo que você deseja. Mas você tem que ter disposição para bater nesse muro. Show? Beijo, fechou. Gratidão, viu? Vai com Deus, Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos nós. Amém, irmão? Amém. Tchau. Deus